Alô você, começamos agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, gente, aqui nos estúdios do Clube Empreendedor, tenho o prazer de anunciar que estará com a gente nesse bate-papo o presidente da Fundação Rio Águas, Wanderson. Seja bem-vindo, Wanderson. Valeu, gente, obrigado aí. Um grande prazer estar aqui, aceitando esse convite aí de vocês, numa semana importante pra gente, Miguel. E a gente está fazendo 25 anos de existência, né? Nós que nascemos lá em 98, né? E para mim é uma felicidade, né? Desses 25 anos, estar há 20 anos na Fundação Rio Águas, fazendo esse trabalho importante para a cidade. Tu entrou com quantos anos na Fundação Rio Águas? Estagiário às vezes pode dar certo, né? 25 anos é bodas de... Bodas de prata, né? Bodas de prata. Bodas de prata. A gente não respeitou um pouco isso, não. A gente tá com um selozinho dourado, né? Aí porque sim, pô, também. Acho que pra Mas chamar mais um A gente pouco aí. fala sobre isso, é uma mudança da história, principalmente da drenagem aqui do município do Rio de Janeiro, quando é criada a Fundação Rio Águas, né? Mas antes disso, vamos fazer aqui a apresentação dos outros membros dessa mesa. Aqui ao meu lado direito, meu amigo Rodrigo. Dá um oi pra galera, Rodrigo. Bom, pessoal, vamos para mais um debate, para mais um bate-papo e apresentar aqui o que a gente tem de melhor, que é a engenharia. E aqui à minha frente, mudando de posição hoje aqui, jogando. É o cara que. O lateral que joga de um lado, joga de outro, né? Não tem problema pra ele. Edipo Lázaro. Salve, salve! Saudade dessa mesa, tô de volta. E vamos que vamos. Vamos conhecer um pouquinho da Rio Águas, fazer umas perguntas difíceis aí pro nosso convidado. A pergunta difícil é se é Rio Águas ou Águas do Rio. Né? Já dá um embaralho, né, galera? Eu já posso começar logo com a história disso Não, daí, porque, né? rapaz, isso aí vamos dizer, até a gente que é da área, a gente se confunde. Fala aí, Exatamente. Wanderson. Eu recebo lá, né, de documentos, enfim, da própria estrutura, né, enfim, né, e realmente eu até brinco lá com o pessoal da Águas do Rio. Dá um briefing pra galera que não sabe o que é a diferença de Rio Águas, Águas do Rio. A Fundação Rio Águas, né, é um órgão municipal, né, hoje ligado à Secretaria de Infraestrutura, e tem o papel de, né, dois pilares importantes da atuação na drenagem, né, urbana da cidade, no controle de inundações e na regulação do contrato de esgotamento sanitário da área da P5. Né? O que é a área da P5? A área de planejamento da cidade, área 5, que pega ali, né, a região de Deodoro até Guaratiba. Né? E Águas do Rio é uma das concessionárias que ganhou lá 2 blocos, né, dessa concessão da SEDAI, né, do grupo Aegea, que trouxe esse nome, né, veio com esse nome de Águas do Rio. Né? Então, a confusão está aí instalada, né? O que a gente recebe lá de pedido de emprego, eu não consegui entender. reclamação. Eu vou precisar ouvir com mais atenção. São 5 APs, né? São 5 APs, né? 5 APs na cidade. E, na verdade, a gente já experimentava uma concessão na cidade, que era a concessão do esgotamento, somente do esgotamento sanitário da área P5. Né, que a gente fez 11... a região de Campo Grande, Santa Cruz. Guaratiba. Então, depois... na área P5, vocês eram o órgão regulador. Nós somos ainda são do órgão os reguladores do contrato Isso, de esgotamento. De esgotamento. E, nesse modelo, né, da concessão da cidade, a cidade foi fatiada em 4 blocos, né, junto com outros municípios do estado. Né, o famoso subsídio cruzado, né, toda aquela, né, modelagem ali que aconteceu por parte do BNDES. E nós continuamos com esse contrato, né, que é regulado pela Fundação Rio Águas, e agora a Rio Mais Saneamento, né, que é outra concessionária, assumiu lá a parte do abastecimento de água, né, dessa região. Então, assim, realmente não é simples, né? A gente hoje tem 5 concessionárias na cidade. É confuso. Então, peraí. confuso. Na cidade ou no estado? Na cidade do Rio de No Janeiro. estado é muito mais. A AP5 tem 2 concessionárias. 2 concessionárias. Uma de esgoto e uma de água. Nós temos a Águas do Rio, que ganhou 2 blocos, né, de água e esgoto, Zona Sul e Zona Norte. Nós temos a Iguá, né, que é da área da P4, né, Jacarepaguá, Recreio, Barra, né, toda aquela região. Mas aí água e esgoto. Água e esgoto. Entendi. E a gente continua tendo a SEDAI, né, que é a produtora. Aí de a água. P3, que é centro... A Centro fica com Águas do Rio, Grupo Aegea. Ah, tá. Então Tá, a Águas Zona do Rio Sul. pegou a P1, 2 e 3. A P1, 2 e 3, exatamente. Ah, Só tá. porque ganhou 2 blocos, né? Entendi. Zona Sul, Centro e Zona Norte. É isso. Entendi. É Então você tem uma que é água e esgoto, a P1, 2 e 3. Você tem 2 que são na P4, né? Uma de esgoto, Não. uma de A P4 é só Iguá. Ah, né? só Iguá, tá. Saneamento, E né? a- Agora, beleza. você tinha a Fundação Rio Águas há 25 anos,
referência no município sobre discussão, principalmente da parte de drenagem, e de repente, há 1 ano e meio é criada uma nova empresa chamada Águas do Rio, Rio Águas e Águas do Rio. Pegam uma concessão gigantesca aqui no Rio de Janeiro, com esse nome muito, muito parecido, só inverte, né? Cara, um volume gigantesco de propaganda e tudo mais, de repente a Fundação Rio Águas vira Águas do Rio e dá uma confusão, um nó, de todo mundo. E assim, a gente obviamente ainda sofre, né? A gente recebe telefonemas ouvidoria o tempo inteiro. ouvidoria, pedido de emprego e tudo, bate lá e tal. Mas no início, quando você googava lá, Águas do Rio, passava o nosso endereço, Rio Águas, aparecia Rio Águas. Então foi uma coisa que eu até brinquei, ó, vocês vão ter que pagar pelo menos um teleatendimento aqui, porque é o nosso trabalho, né? Mas é engraçado que eu falei da história, né? No Dia das Mães foi visitar minha mãe mora ali em Vila Isabel, com meu pai, e meu pai tinha me falado uma semana, poxa, eu passo lá... Né? Área da Águas do Rio. Água da Água do Rio, e meu pai falou, poxa, eu tô passando aqui no prédio, tá todo mundo comentando, não, ele é o pai, não sei o quê. Eu falei, pai, não sei, né? Alguém pode me conhecer, mas não tem nada, na sua rua não alaga, a gente não tem nada aí, né? Nenhum trabalho. E aí eu cheguei no domingo, Dia das Mães, né, pra ver minha mãe, eu entro no elevador, tá escrito assim, ó, um comunicado do condomínio. Senhores condôminos, por favor, franquearem a entrada da empresa tal, para avaliar possíveis vazamentos de água em função do aumento abusivo das contas da Rio Águas. Aí eu já entrei, pai, olha só. Agora eu tô entendendo porque estão te olhando meio torto. Me dá a caneta que eu já vou fazer essa correção ali para ajudar a síndica, né, cara? Mas é um pouco do que a gente passa, né, cara? Caramba. Isso aí foi... Esse aumento abusivo aí. Aumento abusivo das contas de água. Então eu falei, pai, eu acho que a gente tá correndo risco aí de estar andando aí no condomínio, enfim. Imagina tomar um esporro no lugar do Bianchini. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, no final, vocês são o regulador e não o concedente. O concedente é a SEDAI. Não, na verdade, o poder concedente, né, do esgotamento sanitário é a prefeitura, né? Hoje... Vocês são intervenientes. Nós somos o regulador, né? Então, o poder concedente, prefeito, né? E que delegou lá a Secretaria de Infraestrutura, então tem lá o poder concedente, nós trabalhamos na regulação. Mas eu acho que a pergunta dele é sobre processo de concessão, né? Isso é uma pergunta interessante. Sim. O que aconteceu foi criada a região metropolitana do Rio de Janeiro, através de uma lei estadual, e a partir do momento que criou a região metropolitana do Rio de Janeiro, como o serviço de água, ele é regional, né? Ele é todo intercomunicado, né? O Rio de Janeiro não produz água para atender ele mesmo. Foi feito dentro do Instituto Rio Metrópolis, que é o ente que foi criado para gerir essa região metropolitana, uma votação para definir se seria feita ou não uma concessão dos serviços de água e de esgoto dentro da região metropolitana, da área da região metropolitana. O Rio votou contra. Junto com São Gonçalo. Acho que foi isso, São Gonçalo. Só os dois. Só que foi voto vencido. Porque na região metropolitana, a gestão da região metropolitana é um voto colegiado. E aí teve a prestação, o processo de concessão. O Rio Metrópolis delegou ao governo do estado, que contratou o BNDES para fazer todo esse processo de concessão que Mas hoje... aí é um contrato para cada município? Não, porque todos eles se cooperaram dentro do Instituto Rio Metrópole. E aí alguns de fora resolveram falar, não, nós também temos interesse em participar. Não, que eu digo é o seguinte, ele diz que ele é o regulador. Não, mas aí é outra história. Aí quando ele é regulador de um contrato anterior ao processo de concessão que teve agora. Ah, tá, você é o regulador da AP4. Da AP4, da parte AP5. de esgotamento, da AP5, da parte de esgotamento sanitário. Esse é um contrato de final de 2009, 2010, né? que começou a funcionar em 2012. Esses novos contratos funcionam como? Então, aí a gente tem a Genersa, né, como Olha a confusão, imagina, na mesma área tem dois órgãos. A gente fez até um mapinha, né, para explicar um pouco isso, né, de como está dividida a cidade, né, as concessionárias e quem regula, quem é o poder concedente, né, que, na verdade,
é o Estado, né? O Estado foi o poder concedente, né? Hoje representado lá pela Casa Civil, e quem regula, né? Então a gente continua regulando somente o esgotamento sanitário, e a Genersa regula todas as áreas da cidade. E o concedente... É o governo do Estado, né? Tá. É o governo do Estado. Entendi. Em função desse arranjo. Desse arranjo Doideira, metropolitano. então aí tem um contrato que é solto aí. Tem um contrato que é o nosso, né? Que a gente... E o contrato de água da P5? Foi agora no último Também bloco, no bloco 3, né? Junto com outros municípios. Então, Seropédico, Itaguaí, Piraí. Então no Rio, as 3 que participaram do processo, todas as 3 estão aqui no Rio. Sim, então porque foi feito, né? A cidade do Rio de Janeiro foi fatiada em 4, né? Então, porque assim... Em teoria... Como é que é? Osso e... Aqui é a carne. Aqui é a carne de isso que eu ia tudo. falar. É Então, carne, quase teoria. 80% do faturamento da SEDAI, né? Entre os 70% e 80% era da cidade do Rio de Janeiro. Entendi. Né? Então, obviamente, né? Acho que até o Cláudio esteve aqui, né? Comentando, o nosso colega esteve aqui, ex-presidente, comentando também sobre isso. Foi um processo que a gente brigou bastante tecnicamente, né? E tal. E, enfim, a gente apontou algumas Eu, particularmente, eu sou um extremo crítico sobre essa metodologia de subsídio cruzado. Para mim, para mim é fadado um insucesso. Eu vejo isso através da minha experiência como agente regulador. Não, ela pode ser... Ela não é fadada ao fracasso. Eu vou discordar de você. Mas ela precisa ser transparente. Senão é inviável a discussão. Hoje você tem um modelo que se diz que é esse processo, né, de equilíbrio entre filé e osso e tal, não tem transparência esse dado. Então fica até difícil quando você quer fazer algum arranjo. Peraí, existe aqui uma distorção histórica, vamos fazer um arranjo. Como é que você faz o arranjo? Não tem como você fazer o arranjo porque não tem... Mas e onde que você investe? Porque eu vou te falar como que é. Se o poder concedente não estabelecer e obrigar, e ele quase que ser um cooperador do processo, a concessionária vai investir onde dá dinheiro. Claro, por isso que você tem um contrato que estabelece metas. Plano de investimento que é revisado e tem indicadores. E se ele não fizer, ele não tem direito ao reajuste total previsto por contrato. Na verdade... Podendo até ser cortado. E aí a gente entra numa outra discussão que eles vão botar custo como manutenção. Custo de investimento. Sim, eu tô falando sobre a minha experiência. Posso estar errado, obviamente. Pode acontecer. O contrato tem até essa previsão também, tá? Este contrato eu li um bocado, né? Ele tem essa previsão também, mas sempre tem... aliás, esse é um problema seríssimo em termos de prestação de custo no serviço público do país, né? O cara pega e distorce completamente contabilmente o que é CAPEX, o que é OPEX, ao léu do interesse daquilo que... Fiscal. E fiscal... O contrato é o contrato. Às vezes, meu amigo, até de argumentação política. Sim. Então, assim, eu investi tanto em tal lugar, e não é investimento, o cara tá fazendo só manutenção. Entendeu? Exato. Mas você imagina, né? Eu acho que a nossa discussão era simplesmente em relação às premissas, né? Porque eu acho que a gente entende a questão metropolitana, né? Enfim... Mas o que a gente não queria é que o dinheiro saísse daqui, da cidade, e a gente não conseguisse resolver, né? Porque achar que a Zona Ainda mais com um monte de área central universalizada. E o que supostamente estariam, né, universalizados, que é a própria Zona Sul. Achar que a Zona Sul não precisa de investimento, achar que a Tijuca não precisa de investimento, algumas áreas, né, estão lá com coberturas. Isso eu acho que é o que a gente questionou muito, né? Os números, né, do SNIS e tal, são números declaratórios, né? A gente sabe que quando a gente vai para a realidade, esses números são bem diferentes, né? Vou dar um exemplo da Iguá para você. A Iguá já disse publicamente, falando que ele encontrou o dobro de perda prevista na área dela do que estava no SNIS. A própria discussão da tarifa social, dos números da modelagem, 5%, 7%, né, a gente já chegou a ter 50%, 30% de tarifa social na Zona Oeste. Então, assim, e eu acho que o que mais nos ressentiu é da gente ter essa experiência de 10 anos da concessão, das dificuldades, né? E participamos pouco desse processo, né? Foi um processo que foi atropelado, né, na época pelo governador Witz, né? Um dia de votação, todo mundo e tal... balançou um pouco lá a cenoura, como as outorgas, né? Enfim, todo mundo, né? A prestação já não existia um pouco nos municípios, todo mundo ficou um pouco seduzido por isso, né? E a gente foi, não é bem dessa forma, porque acho que isso é contra os interesses do município, né? Mas acho que o mais importante é o seguinte, as coisas podem andar, né? A gente provou aí em 10 anos, né? Com metas, né? Com resultados. Você tem toda a razão, a gente precisa ter uma regulação forte, né, um quadro técnico preparado para essa discussão, que é uma discussão
contábil, administrativa, jurídica, regulatória, né? Não é uma simples discussão, né? Ou somente uma discussão de engenharia, né? Então a gente precisa estar preparado. Acho que esse é o grande desafio. O grande desafio da Genersa, é um se desafio no preparar. Brasil, E a engenharia, No Brasil, a engenharia não pode se omitir nesse debate. Exatamente. A gente acaba deixando o setor jurídico que não entende muitas vezes o conceito do... Porque é muito fácil o cara ir lá e escrever na lei. Tem que fazer. E na prática, meu amigo, o negócio é quase impossível, inviável, não tem lógica. Mas tá escrito na lei e aí... como é que é? Faça-se, né? Cumpra-se, isso, cumpra-se. Acho sensacional. Cumpra-se em 4 dias. Aí, cara, você fala assim, meu irmão, o que esse cara tá falando? Você quer um exemplo sobre um cumpra-se que fez uma lei que tá criando uma confusão em todos os órgãos públicos? A lei da transparência. Como que é a tua ouvidoria lá? Como que você atende os pedidos de ouvidoria lá? Na verdade, a gente tem uma ouvidoria, né? Um canal da ouvidoria e um canal do 746, né? Que são pessoas diferentes. Sim, claro. Sim. Então, Vou dar um exemplo. Eu tenho uma dificuldade de atender a ouvidoria absurda, porque assim, não tem uma regra do que o cara pede. Então, às vezes o cara pede, bicho, uma lista de documentos dos últimos 30 anos, de que não sei o que, e tem 7 dias pra responder. Se não, meu irmão, é pica pra dentro. Não, e cita a lei de acesso a informações, né? Que aí você é obrigado a se produzir. Você tem respondido? A pica não tem entrado no brincando. Mas eu mobilizo a minha equipe, metade da minha equipe. Metade do meu homem-hora é pra responder acesso à informação. Isso vem uma discussão grande, porque o cara mobiliza, não, eu quero o documento tal, e evoca lá a lei de acesso à informações. Você tem que ter um prazo para dar. Mas vem cá, aí você para todo mundo para tirar cópia, escanear, enfim, mandar. Né? E essa pessoa poderia ter ido ali no arquivo ou baixar aquilo, mas ele, né, a gente tem recebido demandas nesse Muita coisa. O problema é que muitas dessas E foi coisas isso, foi estão no uma arquivo lei morto, né? Foi uma lei de cumpra-se. Fizeram a lei e assim, bicho, agora vocês vão ter que fazer prazo de 7 dias por mais 7 dias. Eu acho que é 15 mais 15, não sei se é 15 mais 15 ou 7 mais 7. Mas Não. Mas nenhum órgão hoje tem estrutura para responder com celeridade. Mas é isso que eu tô dizendo. E assim, infelizmente, acaba que se não pararem... Mas é do 880. Antigamente não respondia nada. Agora... É isso. O Brasil é o famoso 880. Mas aí que tá... Não tem nada. E de repente quando faz, meu irmão, Tem bum. que ter tudo. É. Mas a documentação antiga, ela não é informatizada, ela não é digitalizada. Não, também tá errado, deveria Não, ser. o cara pede cruzamento de dados. Eu queria saber qual é a relação de não sei o que, de não sei o que lá, qual o estudo. Você faz aí, pô. Assim, a gente Não, particularmente... mas dizer que não tem também é uma resposta. Não, mas assim, a gente particularmente tem um acervo digitalizado, já referenciado grande. Aliás, parabéns, hein? Viu lá, né? Eu Obrigado, vi. amigo. Eu queria introduzir para falar, né? que a Caraca, gente... maneiro mesmo. Não, Isso aí. Conta aí como é que foi esse georreferenciamento da base cadastral Perdi. em GIS, né? Que vocês fizeram da Rio Águas aí. Primeiro, né, como... Referência nacional, hein? Exatamente. Então, primeiro a gente, né, essa dificuldade de colocar tudo disponível para as pessoas de onde elas estiverem. Então, a gente fez um trabalho também de não só, né, a parte do cadastramento das redes de drenagem, mas de todo o nosso acervo de projetos e estudos, né? Hoje eles estão disponíveis na nuvem. Então, você entra lá no CISARC Web, lá, que é o nosso, através do CIURB, que é o Sistema de Informações, que o IPP gere, e você consegue baixar lá um projeto nosso lá, de onde você tiver. Isso aí já é um ganho, né? Um projetista tinha que ir lá, o interessado... Eu vejo isso como uma das soluções de ouvidoria. É isso. Exemplo. Cara, deixa então E mais disponibilizado. especificamente, né, a questão do nosso cadastro da rede de drenagem, que era um grande desafio, né? Sim. E isso foi uma parceria, começou com uma parceria com as concessionárias, né? Então, assim, a gente precisa também colocar as possibilidades desses contratos, né? Então, quando as concessionárias chegaram, né, eu falei, primeiro vocês têm uma obrigação aí na rede de drenagem. Poucas pessoas sabem, mas as concessionárias, elas têm obrigações, né, com a rede de drenagem até 600 milímetros. Até 600, né? Achei que era 400. 600, aonde não tem o separador absoluto Só pra quem é semi-ignorante sobre a área. Não posso falar que eu sou ignorante por causa da minha formação, né? Semi-ignorante. Nem isso deveria poder falar. 600 milímetros é 60 centímetros ou 0,6 metros. 600 milímetros é assim, em termos de projeto de cidade. Ele é o quê? Microdenagem até mesodenagem. Início de mesodenagem ali, microdenagem. Microdenagem, assim, boa... Então é a conexão dos prédios ou... Não. Galeria de rua. Galeria, boa parte... Já entra na galeria. Não, mas é o que ele gere, não gere dentro da edificação. Não, nas ruas, pode ser a conexão da edificação com a adutora. Não. Adutora não, é filho. drenagem pluvial, falando de chuva, água de chuva. Água de chuva.
né? Ah, tá. Que são tubulações maiores. Ele é Rio Águas, não é Águas do Rio, parceiro. Rio Águas é água de excesso chuva. de água, não é falta de água, tá? Não, estamos falando isso, mas já vez que quem esteja nos assistindo não saiba, eu me lembro muito bem que a minha primeira aula de engenharia civil, na disciplina de saneamento, quando eu ia dar, pô, aluno ali de 7º período, eu perguntava, quem faz a gestão da água aqui na região do Maracanã? Todo mundo, SEDAI. Quem faz a gestão do esgoto aqui na região do Maracanã? SEDAI. Quem faz a gestão da drenagem da água de chuva aqui na região do Maracanã? SEDAI. Não, bicho. Quem é? Mas somos nós. É Rio Vou Águas! te fazer uma pergunta. Bom, agora nem é mais SEDAI que faz a água de Mas esgoto. assim, eu acho que a Então, gente... por exemplo, aquele problema da central lá, que tem um problema que é misto, pelo que eu entendo ali, de uma contribuição da bacia ali da Providência. Agora a gente vai entrar num segundo problema, que são os esgotos dentro da drenagem. Não, a gente vai ficar aqui umas 4 horas falando sobre isso. Fica à né, vontade, Miguel? tem mais um vinho lá pra gente abrir. Que ali eu acho que tem um problema crônico, né? Que aí alaga ali aquela parte de baixo da central do Brasil, alaga a região. Esse assunto caminhou para uma área importante, né? Porque quando a gente olha, né, a lei de saneamento, a gente vê lá que as 4 componentes estão bem definidas, né? Água, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. E a drenagem urbana, ela sempre foi o patinho feio do negócio, porque assim, não tem dinheiro, né? Sequer, né, não tem uma tarifa ainda instituída, embora isso esteja na agenda regulatória lá dessa discussão da ANA, algo que a gente vai ter que enfrentar, né? Mas sequer o serviço está instituído. Você não consegue enxergar, né? E olha que nós estamos na prefeitura, né? A gente vai falar um pouco como é que é a estrutura do serviço, mas quando a gente vai para Estamos falando no município que isso é organizado. Quando você vai para o Quando interior, não tem nada. não tem nada. E aí a primeira coisa que eu rodar com vias. Primeira coisa que eu falei é o seguinte, cara, não tem gestão sem informação, né? Isso aí é a primeira coisa. Perfeito, então, perfeito. Vamos começar pelo cadastro. E aí isso pode ser, né? Obviamente a gente tem um nível de organização muito maior, mas isso pode ser uma coisa muito bacana para os outros municípios, um legado dessas concessões. E aí eu trouxe as concessionárias e falei, ó, vocês têm uma obrigação, isso é importante para vocês desenvolver os projetos que são necessários para a cidade. Então a gente tem um cadastro, isso vai ajudar vocês. E eles toparam. E entraram, né? A Zona Oeste, né, que já era nossa concessionária, a Iguá e a Águas do Rio estão lá trabalhando para a gente digitalizar, né, para que a gente possa melhorar essa... foram eles que fizeram a digitalização? Boa parte estão trabalhando conosco, são eles. Então, assim, uma parceria... cara. Então, eu acho que porque os caras, né, podem deixar isso organizado. E a partir que a gente tenha essa informação, a gente começa aí a fazer a gestão adequada. Porque eu acho que esse é o desafio, né? Eu acho que a gente está caminhando aí para melhorar a questão de esgotamento sanitário, abastecimento de água, e a gente vai precisar enfrentar, né, os problemas de drenagem. Você vai botar esgoto também em X, lá pelo menos da AP5? Isso eles já fazem, né? Já tá tudo lá disponível, né? Todo o cadastro. Naquela base também? Naquela base também. Legal, então a gente tem lá e a ideia é cruzar tudo isso, enfim. Então a drenagem realmente estava... Imaginando, bicho, o cara que gosta de SimCity, ele pode importar um giz desse e montar o Rio de Janeiro já todo dentro do programa do SimCity, né? Se ele pega um giz, assim, eu acho que tem já a conexão. Não sei, há muito tempo que eu não jogo SimCity, cara. É porque tem lá, eu acho que que desde o meu... que ele não é meu forte esse... Desde 2000. Não, o pessoal usa muito para projeto, só 20 pra anos. Simulação de coisas, porque ele tem uma inteligência artificial muito boa de processo decisório dos SINs, né? Então o pessoal usa muito. Pô, tu tá forçando uma barra aí. Tô te falando, cacete. Dentro do transporte é muito utilizado para projeto de desenvolvimento de cidade. Pô, o cara fica jogando no trabalho e fica metendo esse caô. Não sou eu não, cara. De que tá? Entendeu? Não sou eu não. Olha como Eu tô aqui jogando SimCity. Tá, tô aqui, projetando. Eu acho interessante. Porque presta atenção, você tem uma base de simulação com uma inteligência artificial já pronta. Certo. À tua disposição para você botar lá, por exemplo, se eu puser esses modos de transporte aqui, como que vai ser a seleção? E os caras já fazem a decisão, você não precisa imputar muitas coisas. Faz o LOL, né? O LOL também é bom pra isso, né? Jogar LOL. Tipo, mandaram te entregar aqui. Bota aqui no meio, bota aqui no meio. Cara, tem um mouse aqui. Ué, você já dimensionou as barcas pelo SimCity? Vocês estão levando sacanagem. Não é um sério, pô. Não, o Sim, ele não anda de barco, ele só... É artigo científico, bicho. Vocês estão levando sacanagem por falta de informação, tô trazendo. As barcas e agora os trens, né? E agora os trens, também. pô, por favor. Isso é artigo científico. Eu não sei. Agora eu entendi o problema da Supervia, que o pessoal tá dimensionando por SimCity 2000. Tá explicado.
Finalmente um argumento lúcido. Se tivesse, tava bom. Cara, mas assim, voltando aqui, é uma questão meio esquizofrênica. Se a gente pensar na manutenção do sistema de drenagem da cidade, nós temos vários atores. Ó. Temos a Conlurb, que é responsável pela limpeza das caixas de ralo, né? Tirar os resíduos e tal. Aí nós temos a Secretaria de Conserva, que limpa os ramais e as galerias de... Ah, são eles que fazem, não é você não? Não. Eu faço a gestão, né, os projetos e tal. Mas a manutenção é a Secretaria de Conserva. A gente faz a manutenção, né, dos rios e galerias de grande porte. Então, assim, obviamente eu tenho minha parte da manutenção, junto com a conservação, junto com a Conlurb e agora com as concessionárias. Então, assim, só a manutenção do sistema de drenagem da cidade, nós temos Mas 4... você acha que vocês conseguem, organicamente, se ajustar e trabalhar em conjunto? Então, assim, a gente tem... eu acho que a gente tem avançado muito nisso, né? Eu acho que o Centro de Operações foi uma grande ferramenta. Pô, aí uma parada de primeiro mundo, hein? Primeiro mundo, a gente tá aí, né? Entregou uma parte da expansão, né? Deixar um Porque abraço aí pro meu camarada Belchior, Coronel Belchior, lá que tá comandando lá o Centro de Operações. E também a parte de previsão do tempo, né? Não, eu acho essa que assim, parte também é muito o boa. Alerta Rio é sensacional. Não, a gente avançou muito em resiliência, né? Em tecnologia. Lá é um ambiente de tecnologia, o prefeito exige que ali seja, né? Ele não gosta de papel, de processo e tal, então ele quer que ali a gente, né, desenvolva. Então, a gente vai para uma expansão do prédio agora, né, junto do Smart City. O telão já dobrou, né? Não sei se vocês estiveram lá recentemente. Então, é um lugar com muita tecnologia. Já é gigantesco, né? Então, assim, você ter um local para você trabalhar organizado. Hoje, todas as agências, né, não só, né, todos os órgãos da prefeitura e fora do estado e tal, das próprias concessionárias têm assento lá dentro. Então, você tem ali um ambiente de tomada de decisão. Os órgãos de defesa e também, de segurança. Enfim, então... Mas a minha pergunta foi mais porque, assim, a Conlurb hoje é um Severino, né? Tudo recai, de certa forma, no colo da Conlurb. A poda de árvore é a Conlurb, limpeza urbana é a Conlurb, limpeza de ralo é a Conlurb. Entendeu? Então, o presidente da Conlurb é quase o prefeito, pô. Na verdade, né... tudo é conta da Conlurb, cara. Não, na verdade, a missão Entendeu? do Flávio é gigante, mas assim, é porque a Conlurb... Tô brincando, Flávio, tamo junto, ele vai defender aí. A Flávia, assim, a Conlurb tá mais, assim, na ponta, né? Acho que não tem ninguém tão mais distribuído do que a Conlurb. Então acaba chegando muito mais rápido. Não, e eu perguntei porque, assim, alguns programas, como, por exemplo, como o Gari Comunitário, acabou. Entendeu? Então, hoje em dia, por exemplo, a parte da limpeza também é gerido na prefeitura pela Secretaria de Meio Ambiente, que cuida da limpeza dos rios, parte da limpeza dos rios. Entendeu? Então, como é que você gerenciar várias autarquias, várias secretarias que trabalham separadamente, entendeu? Então, lá dentro do Centro de Operações, a gente tem lá o programa Ralo Limpo, né? Então, assim, é organizado, né, junto com as subprefeituras, não sei se... Né, como é que é esse esquema? A gente faz um mapeamento, né? A gente tem todo um mapeamento dos eventos, né? A Fundação tem um mapeamento das áreas críticas da cidade e nós temos aqueles mapeamentos daquele bolsão, daquele alagamento lá, mais ligado ali, né, à questão da mobilidade, né? Hoje, né, a gente está tendo... Como é que vocês montam esse mapeamento? Um BI lá, a gente já referencia, traz essas informações hoje da subprefeitura e começa a traçar aquelas manchas de calor. Né? A própria subprefeitura informa. Informa, e aí a gente tem informações que vêm lá do sistema, né, do core, né, do painel, então fica... O Waze funciona bem nisso aí também, cara. Então a gente junta tudo isso e faz um diagnóstico e atua nesse programa. Então a gente, conservação, com a supervisão, né, com a coordenação do Centro de Operações, junto com a Conlurb, subprefeitura, Rio Águas, no diagnóstico, né, às vezes, na verdade, e a conservação. Então, assim, algo que... Eu acho que o diagnóstico, pelo que eu pouco que eu percebi, ele é muito feito por vocês, né, e pela conserva. Isso. E também pelos cidadãos, quando ligam pro 1746 relatando pontos de alagamento. Cara, o Waze nesse ponto é muito interessante, porque o cara relata num local, né? Isso. Aqui, meu amigo, só se tu sair de submarino. Isso fica registrado, tá? E a gente pega essa base, né? Eu falo que a gente tem um trabalho, né, do pós-chuva que é fantástico, é pegar esses dados, né? E você olhar, não, aqui realmente é um lugar crítico, aqui não é, não, aqui surgiu, a cidade é dinâmica, né? Isso pode ter aparecido e tal. Então, é um trabalho que a gente precisa se preparar e aí atuar. Vem um cara da NET, faz um reparo na rede. Não, até para você entender se é um problema de drenagem específico, um problema de limpeza urbana, a gente, na verdade, até foi uma própria, né, uma cutucada do prefeito, um questionamento, né? Não, eu acho que vocês têm pouca presença no dia a dia dos alagamentos, pequenos alagamentos, assim, porque a Rio Águas tem um histórico só de grandes atuações, né? A gente faz túnel, faz piscinão, faz, né? Não vamos fazer obrinha e tal.
E aí eu pensando naquilo, eu acho, cara, nada, né? A gente faz o diagnóstico, a gente conhece, então acho que a gente tem que começar a atuar nesses locais pontuais, assim, né? Então a gente tá lançando aí, muito provavelmente agora, no segundo semestre, um programa aí que é a Fábrica de Ralos, né? Que é... Isso que eu gosto de novidade. Mas esse programa não era da Secretaria de Meio Ambiente? Não. A Fábrica de Ralos foi algo que a gente levou o prefeito gostou, né, dessa ideia, que são... A gente faz hoje, né? Eu brinco que a tecnologia é PIN, né? A gente faz o planejamento, a gente faz o investimento e a gente faz a manutenção. Então, tudo com a gente ali e tal. Tudo a gente você diz Fundação Rio Águas. Fundação Rio Águas, né? Obviamente com apoio, mas com um olhar dedicado à questão dos alagamentos, né? Porque eu acho que, como você falou, a Colub tem outras ações, Sim. a conservação, né? Muitas coisas, né? Uma demanda. E, assim, ter um olhar dedicado, né? Aquelas intervenções menores. Então, a gente vai colocar ali um jardim de chuva, né? Uma melhoria de captação, legal. tirar aqueles bolsões que... né, atrapalham ali as Aquela vias curva, ali, principais. aquela curva ali na lagoa, cara. Exatamente. Esses Tem pontos. uma ali, meu irmão, que é impressionante, cara. E aí a gente vê que às vezes uma atuação simples ali vai diminuir o tempo de alagamento. Sim. Ou que você vai alagar, né? Ah, tudo bem, tem uma chuva um pouco mais forte, mas não vai alagar 36 vezes num verão. Pois Né? é, cara. É isso que a gente- tempo de recorrência é esse, né? isso que a gente tá faltando um olhar ali. Então, assim, a Aham. gente vai. Então a gente É um olhar de espera gestão. É. É por isso que foi minha um olhar pergunta. dedicado, né, Isso, a isso, isso. né? Então eu acho que a gente agora vai atuar bastante nesse segundo É semestre. aquele famoso, é raro, mas acontece muito, né, pô? Não pode, né, Não, Braga? e a minha Exatamente. pergunta foi justamente isso, porque, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, uma rua tem afundamento, outra conservação. Trocar um pequeno trecho de manilha, a conservação. Mas aí a conservação faz uma parte, a Conlurb faz Fazendo outra. remendo em tudo que é canto. Entendeu? Mas aí que tá, Rio Águas faz outro. Então, no fim, parece que cada órgão trabalha individualmente, e aí quem faz a gestão completa de todas as atuações, entendeu? Porque a gente, obviamente, tem a questão de um sistema antigo e também de um sistema crescente, entendeu? Então, são dois problemas. Mas você sabe qual é o maior problema? O maior problema foi que eu esqueci de falar dos patrocinadores. Na abertura. Pô, isso aí garante a sobrevivência. Aí, Então vamos falar agora, Edmo. Fala aí, manda ver. Naquela tela ali, ó. Naquela câmera Tô lá ali. com a boca cheia. Aí, caraca. Aí. Já que o Edmo tá de boca cheia, falo eu. Quero agradecer aqui, gente, ao Clube Empreendedor, desse maravilhoso estúdio aqui onde a gente está gravando. A Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais com Fé a CREA, que nos apoia aqui sempre. A Abis Rio de Janeiro, que tá vindo aí, ó, o Saneia Rio, dia 11 de julho. Vamos falar sobre isso, hein? Vamos falar sobre Vamos isso lá. aqui, o Saneia Rio, que vai falar sobre saneamento em áreas irregulares e não urbanizadas. Esse é um tema que já tá aqui anotado pra mim, pra gente poder falar aqui, né? Vanessa que vai estar lá com a gente também, né? Então vamos estar lá, ele que tá à frente de uma comissão que foi criada na prefeitura para gerir os investimentos nessas áreas, né? Que tem 1,8 bilhões de reais previstos de investimento nessa área, junto com a concessão. Então o Wanderson tá aí nessa missão aí, uma missão grande, né? De discutir por onde começa, o que faz, o que não faz, como que a prefeitura entra junto na urbanização. Então é uma discussão bem grande. E também o Diário do Rio, que é essa plataforma onde a gente sai semanalmente. Muito obrigado, Quintino. Muito obrigado, pessoal, que nos apoia aí. Até mais. Até mais não. Vamos continuar aqui. Ai, eu já dei tilt aqui. Já tô encerrando o programa, né? isso, tão rápido. Surtei. Não, mas voltando aqui. Realmente, essa gestão plural, ela é de uma complexidade ímpar também, muitas vezes, né? Como é que lida com essa questão? Pô, uma coisa é a Secretaria de Meio Ambiente, outra coisa é a Conlurb, outra coisa é a habitação, outra coisa é o pessoal de vias. Eu acho que, assim, como eu falei, o Centro de Operações deu uma visão mais coordenada. Holística também, estratégia, né? né? Primeiro que a gente fala, é o nosso grande Big Brother, né? A gente tem câmeras e tem a gente está aí com uma Smart City, uma PPP na cidade, da iluminação, vocês devem estar acompanhando e tal. E um dos desafios é aumentar o número de câmeras, enfim, na cidade. Eu acho que isso aí está avançando e a gente vai conseguir ter um olhar muito mais democrático na cidade, porque hoje a gente tem um olhar muito na Zona Sul, Sim, né, no centro da onde cidade, onde você a gente tem tem os olhos. onde tem os olhos. Quando você olha ali, aí você tem mais ocorrências, né? Então a gente precisa até tomar um cuidado em relação tem muita ocorrência na Zona Sul, no centro da cidade, é porque a gente tem mais olhos naquela região. Então, isso é uma cobrança, até né? cultural, né? Cultural, o cara né? da Zona Sul, ele se indigna mais, porque eu tô pagando caro. O outro cara... Mas eu acho que é isso, né? Cada vez a gente tem procurado trabalhar mais integrado. Eu tenho aqui a gente
lá no Chico Mendes, né, no Parque Chico Mendes, lá no Recreio, né, no parque, na Lagoinha, né, não sei se vocês conhecem e tal. Eu não sabia que se chamava Parque Chico Mendes. Parque Chico Mendes, a gente tem lá, né, o canal das taxas que chega, então era um local que vivia completamente coberto por gigogas, né, aquele drama ali do sistema lagunar de Jacarepaguá, enfim. E a gente vivia lá tirando a gigoga, 3 meses voltava a gigoga e o que a gente faz? Uma das maiores reclamações, eu pego lá nossa rede, nossa ouvidoria, junto com o 746, né, o que tinha de reclamação de mosquito, das gigogas, era a maior reclamação naquela região do Recreio ali. E eu falei, gente, como é que a gente vai fazer? Pô, vamos deixar não proliferar, né? Obviamente tem ali o trabalho da IGUAD, melhorias das elevatórias, né, daquela região, então o extravasamento começa a ficar menos frequente e a gente começou a botar, a gente brinca que é a equipe náutica da Rio Águas, né? Nada mais é do que lá 2, né, serventes, né, bravos nossos funcionários ali, catando, né, ali as gigogas para que elas não ali proliferem. Né? Então a gente não esperar chegar o chamado. E, cara, e é isso, a gente teve um resultado fantástico. Passamos aí o verão todo, né, com aquele espelho d'água lá, maravilhoso e tal, e com a ajuda dos Guardiões do Rio. Então, assim, a gente consegue, né, fazer essa integração. Então, assim, uma coisa que eu teria ali um custo de R$200 mil para manter uma máquina, né? O INEA mesmo, no passado, testou uma máquina que limpa o espelho d'água, custo de R$150 mil por mês. A gente está gastando ali 20, 15 mil reais para manter ali, cara, e realmente o retorno a diferença é fantástico, é fantástico. Você me permite uma pergunta, Wanderson, que eu acho até interessante. A gente falou aqui rapidamente da questão da gestão dentro da prefeitura, dos diversos órgãos que atuam na drenagem, de fato. E é claro que a gente aqui torce para que seja o mais breve possível a universalização do abastecimento de água, do esgoto. Enfim, a gente sabe que o problema de drenagem numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade de urbanização antiga, afeta muita gente, principalmente pessoas mais humildes, que às vezes perdem tudo nas chuvas e tudo mais. E uma coisa que eu acho que tem que ser feita é ampliar a discussão. E essa discussão, qual é o papel do CREA nessa discussão? O CREA tem participado das comissões, tem criado comissão, tem participado, como ele tem feito? Tem chamado vocês para o debate, tem agregado? Eu acho que assim, todo mundo já teve uma crítica aí, né, em relação... Fica à vontade, que esse aqui, minha amiga, tem cortes de não sei quantos mil visualizações só falando mal do CREA. Você der a oportunidade pra viralizar, ele vai lá e vai dar uma porrada. Isso não é pessoal. É só uma pergunta. Não é pessoal, é institucional. Não, porque no fim eu vou acabar tendo que responder que eu aceito o convite do presidente de ir na sala dele pra saber as coisas. Aí, ó. Só na sala do presidente. Enfim. Aliás, deixa eu fazer um chamamento. Polêmica. Deixa eu fazer um chamamento. Cossenza, que você comentou lá no nosso site, você tá convidado pra vir aqui esclarecer. Com certeza. Cossenza tá sempre convidado pra sentar aqui com a gente. Exatamente. Cossenza é um cara que sempre foi muito aberto, sim, etc. sim. E eu acho que viria muito bem pra cá. Não, mas eu vou na sala dele buscar as informações. Então, assim, todo mundo tem aí, né, já teve uma crítica em relação ao CREA e tal, mas eu acho que a gente precisa também fazer uma autocrítica, né, eu acho que a gente vinha conversando bastante com o Miguel sobre o posicionamento da engenharia em si, né, na cidade, né, a gente, em que momento a gente se perdeu, né, aquela briga, nós fomos referência em vários, fizemos grandes obras e tal. Então, assim, em algum momento passou a ter um desinteresse, né? Pela profissão, por tudo. Obviamente, a gente passou uma crise política, de identidade e tal. Cara, mas a gente, né, precisa chamar a todos novamente para que a gente possa... Então, existe um movimento do CREA, mas existe um movimento dos órgãos públicos, de todos, para que a gente se encontre em algum lugar, né? Aquela questão da academia, né? O cara fica lá e eu fico aqui, mas... Não, eu tenho que subir para te encontrar aqui. Não, eu acho que a academia precisa descer e a gente encontrar em algum momento, né? E eu vejo muito... Então, assim, eu gosto de estar nos locais, né? Vou participar lá, a convite do CREA, do evento lá no Gramado, falando sobre áreas irregulares, né? Que é um tema aí que o Miguel já anunciou, né? Que vai ser o tema do Saneia. Estaremos juntos nessa mesa. Eu, você, o nosso secretário nacional de saneamento, Leonardo Pisciani. E agora me fugiu os outros 2 colegas. Realmente é porque eu não os conheço, senão eu saberia quem são. Mas, assim, é o tema, né, acho que é super importante, que demanda aí uma atenção de todos, até porque, né, as áreas irregulares, né, sei lá, 20% da população da cidade, né, a gente está falando aí de quase de 1.400.000 pessoas que estão
nessas áreas e grande parte, a margem desses contratos novos. Claro, né? claro. Que não contemplam, né, a totalidade. Cara, esse é um tema né? Então, assim, é um fundamental, tema, né? se a gente- Alberto? Peraí. Os contratos não contemplam todo. Os investimentos, eu acho que assim, primeiro que a gente sabe é a nossa realidade, né? Acho que o Miguel colocou muito bem e tal, né? Os contratos novos de concessão, eles têm lá uma verba, né? Um recurso Sim. de 1 bilhão e 800 milhões para investimentos em áreas irregulares. Só que esse investimento É insuficiente. água, né? Além de ser insuficiente, ele é um investimento em água e esgoto. E aí Não você é só Vai água, tudo pra esgoto. água. não é eu isso. entendi Você isso, não né? entra numa comunidade, numa favela, sem fazer um saneamento integrado, sem levar pavimentação e drenagem, sem levar infraestrutura. Sim. Né? Então, assim, sem discutir a questão da habitação, cara. exatamente. É impossível. Sim. Então, assim, tem lá eu acho que isso é importante, tem um recurso, a gente está dentro lá da prefeitura com esse comitê que nós criamos, tentando direcionar e juntar esforços, né, junto com os investimentos. Só E vamos lá. um dado, hoje a gente está só em um programa da Secretaria de Infraestrutura, o Bairro Maravilha, que é um programa de urbanização, a gente está gastando quase R$1 bilhão, né, e a gente ainda tem trabalho para fazer, né, nessas áreas, e 700 milhões na zona oeste da cidade. Né, em mais de 70 localidades. Né? Então, olha o tamanho do nosso desafio. É gigantesco. É né? gigantesco. Não. Então, a gente tem muito para fazer. Eu acho né? que o desafio de vocês é maior ainda é recuperar o passivo. E vocês não vão conseguir recuperar Claro. a curto prazo. É Ah, absurdo. mas aí eu coloco assim, por exemplo, aí você vai chegar com, vamos supor, só água. Chegou com o sistema de água na porta da casa do cidadão. Aí chega lá, o cara não tem caixa d'água, É isso. ele não tem uma torneira, ele não tem um chuveiro. Aí você vai fazer o quê? Tu vai falar assim, não, ó, tá aqui, liga aí. Entendeu? Então assim, é complexo. Se você Complexo. não chega Sim. com a... Porque... Com a estrutura completa. Não, e Aí sabe o que vai acontecer? Esse cara vai fazer assim, cara, eu vou fazer um gato aqui. Aí você chega com o sistema de água, o cara vai fazer um gato no sistema de água. Não, Se e você não chegar com a solução entendendo a realidade do local. Porque vai ter muito local que você não vai precisar fazer isso que a gente tá Exatamente. falando. Beleza, você pode chegar, o cara vai ter lá a caixa d'água, vai conseguir fazer essa intervenção. E outros não. Um outro assunto também que é muito, muito sensível. Agora eu vou botar aqui o dedo no vespeiro do tamanho Tava do mundo. esperando, porra. Cara, que é a questão da tarifa social que o Wanderson colocou. Aí você fala assim, vou botar a tarifa social aqui pra essa pessoa, pra essa residência. Beleza, o saneamento bota a tarifa social. Mas a telecomunicação, o celular, cobra lá dele. R$150 no mês para ele poder ter o celular dele. Aí eu pergunto, é o saneamento subsidiando o celular? Por quê? Se você tá subsidiando no saneamento, pro cara poder pagar o celular, tá justo? Esse subsídio cruzado aí? Porque o subsídio cruzado, Posso ele falar? não se dá só dentro do mesmo serviço. Na minha opinião... Ele se dá como um todo. Na- Essa discussão é muito mais ampla. Tô só mostrando a complexidade do nível da discussão que ela deve ser abordada. Se você vai discutir de fato subsídio cruzado, tu não pode discutir só naquele segmento. Tem que discutir como um todo. Como a condição social do todo. Mas vou te perguntar, o que é direito constitucional? Pô, que pergunta mais... Porque o subsídio cruzado, você tá falando... Pô, o Estado... Não. eu falei de uma parada, tu me deu um tiro Não. do outro lado, né, É cara? porque é o seguinte, quando o Estado ele provê Parecia o Ronaldinho Gaúcho, uma cara. tarifa social, é porque ele tá subsidiando o cara num direito básico dele. Pra ele poder Tudo ter bem. acesso ao telefone, aí é a escolha dele. Mas o direito básico dele é o acesso ao saneamento universal. A comunicação também tá prevista dentro da Constituição. O ir e vir e tal. Tudo bem, cara, eu não tô dizendo isso. O que eu tô colocando é justo um serviço não universalizado, com várias deficiências, tá subsidiando a telefonia celular, que é privada, que hoje, né, tem mais celular do que gente no país. Mas aí você não tá... Entendeu? Você não tá subsidiando. Você Claro que você tá, porque o tolhendo- dinheiro do cara é um... Mas ele escolhe, pô. Ele tem uma... Mas aí ele você escolhe quer não. escolher como o cara quer gastar Ele o escolhe dinheiro. não, desculpa. Tu tá colocando a tarifa social pra ele e ele Ou não tá seja, escolhendo. ele não precisa pagar o saneamento. Não. O dinheiro dele ele escolhe se ele quer um plano melhor ou Não. Mas a tarifa social quem define não é ele. A tarifa social do saneamento. É, isso que eu tô falando, pô. Então, mas aí agora você quer definir como ele vai gastar o dinheiro que ele Ele comprou tem nos R$1.000 tarifa mês. social. Ele tem R$1.000 mês. R$1.000 mês. Se você pode cobrar lá a tarifa normal, se for o caso, ou tu pode cobrar a tarifa social. Não tenho dúvida que o cara que ganha R$1.000 mês, ele deve ganhar a tarifa social. Não tem essa discussão. A minha discussão é, beleza, aí a telefonia não dá tarifa social pra ele. Aí cobra lá R$100 mês dele. Quer dizer, eu cobro 10 no saneamento e o celular cobra 100. Mas ele não paga 100, ele vai pagar o plano que cabe.
ele acaba pagando 100, cara. O valor médio de tarifa de celular é R$80, uma coisa assim. Mas o valor médio não é o valor do cara que ganha mas eu R$1.000. acho Não, é desse cara, da tarifa social. Eu acho- Uma discussão da tarifa social, a discussão da tarifa social sobre a luz, como não só eu, né? Tô falando coisa de vários outros pesquisadores sobre a área. Ela não pode ser baseada num único serviço. Ela tem que ser baseada nos vários serviços. E em cima dele, aí sim, definir quem é que merece ou não ganhar a tarifa social. Porque quem merece ganhar a tarifa social não vai ganhar a tarifa social só de saneamento, vai ganhar de saneamento, Concordo, iluminação. de comunicação, Iluminação. do gás, iluminação. Quer dizer, ele vai ter um leque de serviços que vão dar a ele, né, Que nada mais é que o direito Bolsa- constitucional, como você quis Nada colocar, mais é que de um acesso Bolsa àquele Família da serviço. vida. Sim, Mas aí não é uma tarifa, é um pacote. É um pacote. é um pacote de subsídios para que essa pessoa tenha um mínimo, né, de condição de sobrevivência. Veja bem, eu não estou negando o serviço de saneamento a ele, de Não, forma entendo alguma. isso. O que eu não acho justo é uma empresa de telecomunicação que paga para o seu CEO lá R$500 mil mês, está sendo financiada pela tarifa social do setor de saneamento. Essa é a minha discussão. De É prioridade. completamente É questão até de prioridade. É uma, Porque é uma discussão completamente diferente. Sim. Né? Quer dizer, por que um serviço está subsidiando o outro? É a mesma coisa quando eu falo do Daqui a pouco royalty. Você vai falar que o cara Não. o serviço tá subsidiando o cinema do cara. Mas pode até ser, e eu acho justo, de repente você pode até aceitar isso. Mas isso tem que estar transparente, tem que estar equacionado conjuntamente, tá entendendo? Por isso que a discussão da tarifa social ela tem que ser transparente e ela tem que ser transversal. Não pode ficar num único serviço. E em cima disso, cara, tô agora puxando aqui, tô palestrando aqui, né? Ferrou. Mas, Wander, só pra fechar assim, porque eu sei que você também gosta desse debate, mas essa discussão é uma discussão tão profunda, cara, que ela implica no modus operandi como vai ser o processo habitacional, sobre a questão de você dar, de repente, um subsídio pro cara ir e voltar de graça, né? São vários os temas que entram nessa discussão. Primeiro, assim, a gente vai daqui a pouco discutir essa questão da tarifa social, porque a gente sabe, né, os indicadores de tarifa social que foram, né, modelados nos novos contratos estão furados, né? São furados. São furados, né? Eles falam de 5% ou 7% e a gente já tem aí blocos com 18%, 20%, né? Na AP5 hoje é 22%, 23%. É que a tarifa mínima que você vai pagar com água e esgoto é R$200. Então, assim, Qual é a condição familiar que tem? As pessoas que têm condição de pagar em torno de R$200 mês. Não, e o problema é o critério, né? Hoje não existe um critério, né? Eu acho que O critério de referência é 5% da renda, no máximo 5% da renda familiar. Hoje o critério, né, para você se habilitar na tarifa social é uma questão geográfica, né? Está numa área, pois né? é. Então, assim, não é uma questão de renda, né? Não é um CAD único, não é ou cruzamento. Aham. Então, mas a gente também- usa uma normativa da SEDAI, sei lá, da década de não sei quando. Mas, na verdade, é a não tem- mesma... Que não tem Não lógica. tem lógica. O cara tá numa eixo e às vezes ele é um comerciante e Mentira, tal. tem lógica contábil. Ó, tem que chegar a tanto de faturamento, bota uma regra Não, aí. mas assim, a questão também... Mas a isso tá questão ficando insuportável, porque poucos estão pagando para muitos, assim. Então a gente claro. tá ficando... É isso que eu ia O falar, negócio tá porque, ficando assim, insuportável, Mas a né? questão de renda também seria complicado, porque como é que você pega numa comunidade com pessoas, assim, por mais que humildes, com uma distribuição não linear, né, onde você oscila, por exemplo, do 1.000 aos 5.000, e você diz, fulano de 5 não tem acesso, mas o de 1.000 tem. Como é que você faz isso, entendeu? Isso você pode fazer vale água, vale luz, vale gás pro cara, mas- até um determinado nível de consumo. Isso é resolvível. Resolvível até hoje com tecnologia de criptomoeda e de blockchain, precisa de desculpa. vale não, meu. Caraca, ridículo de Mas resolver. isso- Não vale não, subsídio direto na tarifa, cara. A tua conta já vem debitado com o subsídio que o Estado vai pagar. Eu não recomendo, porque eu acho que o cara tem que entender que ele tá ali, ó. Primeiro que o Tem um lado Estado... psicológico nessa história que é importante. Primeiro que esse cobertor tá curto, né? O Estado, né? E a história da concessão foi porque simplesmente a gente não tinha condições de investir os volumes que são necessários, tá? E a discussão, mas o cara vai lá e pega dinheiro no fundo de garantia, pega dinheiro na caixa, pega, porque ele tem lastro, ele tá lastreado por um grande fundo de investimento, tal, coisas que a grande maioria dos municípios do Estado não tem. Né? Ninguém tem sim. saúde fiscal financeira para fazer os investimentos, né? E pior, né? Falei aqui de investimentos de 1 bi, de 800 milhões em áreas irregulares. Existe, né? Se a gente achar que nós vamos chegar à universalização somente com os investimentos da concessão, não esquece, né? A gente vai precisar de muito investimento público, né? Então as prefeituras, os estados, o governo federal, a gente Sem vai sombra ter de que dúvidas. botar o bloco e continuar investindo, né? É o que a gente vem fazendo. Outra coisa que eu acho que o investimento de infraestrutura tem que ser do Estado, porque quando você terceiriza o investimento, primeiro,
que corre o risco do cara colocar a manutenção como investimento. Sim. Investimento direcionado. E ele não escolhe o que ele quer. É que depende do indicador, Edipo. Se o indicador for por atendimento, aí tanto faz como tanto fez. Mas segundo, a tarifa fica muito mais cara. E aí depois você tem que criar subterfúgio pra Mas diminuir assim, Essa é uma discussão eterna. Mas assim, o papel do Estado não é investir, pra que ele vai terceirizar? A minha discussão não é que a tarifa fique mais cara, é que a cobrança fica mais efetiva. É isso. Que é Tem uma diferente. gestão comercial. É. Não, Mas não, é só, não. eu acho Se você bota o investimento, a taxa de de retorno vai ter que subir, pô. Não a taxa, o equacionamento da taxa. A gente está comparando aqui entre o serviço ser gerido por um órgão estatal ou ser gerido pelo... Não, tô falando sobre isso. Eu tô falando não? o seguinte, Tá. você embutir Pensei que você tinha falado sobre isso. um investimento estrutural dentro do contrato. Para mim, o investimento estrutural é do Estado. Tudo bem, mas o aí Estado a não gente vai tem pegar o dinheiro da capacidade- onde? Exatamente. Vai pegar esse dinheiro de onde? A concessão é porque exatamente Afinal, o Estado... parceiro. Meu irmão, falar que falta dinheiro no Estado, aí a gente vai Não, falar mas sobre falta um governança, orçamento né? Eu de acho trilhão do Brasil. Mas não que- importa, Mas não Edipo. importa, 50%. Na minha opinião, o próprio setor tem que se autofinanciar. Eu não acho que o petróleo tem que financiar o setor de saneamento. Do mesmo jeito que eu discuto, quando você paga a outorga, e o Vanessa sabe disso. Você vai chegar no transporte... Quando você paga a outorga, claro que dá, cara. Quando você paga a outorga, lá de bilhões que foram pagas para os concessionários, nada contra o setor de transporte. Mas, pô, num serviço que ainda nem foi universalizado, o cara tá fazendo rodovia? Reparo de rodovia com aquele dinheiro? Cara, eu acho injusto. Não, Eu acho injusto. A palavra correta é Pra mim, essa. ao contrário, eu acho o seguinte: o saneamento básico, ele não consegue se autossustentar. Ele precisa de dinheiro externo de outras áreas. Não é o que os dados mundiais mostram. É por isso, se De fosse saneamento? isso, não, se fosse isso, a modelagem não seria viável, né? Não é o que os dados mundiais mostram. Os você dados tem- mundiais mostram que se sustenta. Você O que tem um tem nível de problema, investimento assim, inicial são alguns- grande e depois você é. vai amortizando e você vai conseguindo, né? E deve ser assim. Obviamente a gente tem algumas, né, questões, né? Porque Você não precisa. O problema é que você precisa da previsibilidade. É isso que eu tô falando. Você tá De que dá até a contabilizando que a garantia demanda é daquilo. elástica. A demanda não é elástica, ela é inelástica. Você tem um limite de pessoas que vão pagar ali. Mas a gente faz Faz essa isso, análise. mas assim, claro. hoje você tem uma grande parte que não está dentro, né? Que não Sim. paga, que não tem Você Por isso parte que do você então você tem pressuposto que todo mundo vai fazer xixi, Por isso cocô que e você vai beber contrata- água. Tem uma Se as gestão- pessoas pararem de beber água, aí realmente... Não. Cara, Não. mas, é, Aí você tá Aí, falando, aí. você tá falando da demanda do sistema. Eu tô falando da demanda de pessoas pagando. Então, da essa questão entrada do de pagamento, dinheiro. Miguel, essa questão do pagamento não sei se vocês viram, o Miguel deve ter visto, né, a apresentação da Águas do Rio, do trabalho que fizeram na Barreira do Vasco, da comunidade ali, né? Então, assim, eu achei aquilo, né, porque a história que não, a comunidade não paga, não quer pagar, né, sempre que a gente escuta, a gente vai lá, não presta serviço e tal. Eles fizeram um trabalho, né, um trabalho social, de conscientização, cara, e aí, assim, não tinha uma matrícula lá dentro, ninguém pagava nada e tal. E aí eles fizeram um trabalho dentro das casas de redução de perda, de troca de caixa d'água e tal. Eu achei, né, fantástico aquilo. E aí eles começaram a emitir, tem lá um cadastro de 4.500 tarifas sociais. E aí eu falei, qual o nível de inadimplência lá? Chuta aí, Miguel. É tipo 2%, né? Não, Baixinho. não é isso, mas é 20%. É menor do que muitas áreas da cidade, para pessoas que nunca pagaram. Não, a gente Sim, não. sendo numa conta, Entendeu? Uma né? conta de 40 e pouco, já Não, mas 50 isso você diz Não, uma eu- tarifa social. Agora, Mas o que eu tô é dizendo isso. assim, quando você embute muito investimento, a tarifa chega num ponto onde o pagador não tem condição de Mas pagar. essas não é uma- pessoas, elas não viviam sem água. Elas tinham água de alguma forma. E elas, historicamente, não pagavam. E na conta Então do ela- Wanderson é simples, 4 mil pessoas, 4 mil contas hoje em dia pagantes, por mais que com 20% de inadimplência, a gente tem 3.200, antes a gente não tinha nada. Não tinha nada. Ah, não paga o custo. Você é da- vascaíno, Wanderson? Não sou Não sou é, falando o que isso, eu tô mas falando é o seguinte, eu não, sinto... Mas porque- eu acho que deveria ser. Eu tô falando. É por causa do Eduardo Paes, por isso que começou por lá. O subsídio da tarifa social ele é dado porque você tem que jogar um investimento pro cara. E aí depois o Estado fica batendo o subsídio social. Não, é isso. Por quê? Porque a tarifa não. Porque não se paga o sistema. O sistema só se paga porque o Estado está injetando Mas dinheiro. tem em duas tarifa coisas, social, né, pô. nessa coisa. Ah, não custa... Qualquer banco de financiamento. Não é precisa isso. ser Estado, E- A grande O que eu tô jogada falando é isso. O sistema não se paga. Você está falando que se paga porque você está considerando o subsídio. Não, subsídio não. Você Não. pode pegar o dinheiro emprestado e depois você vai amortizando. É isso, né? Não, os concessionários fazem isso, né? ué. Pegam Não, dinheiro tô falando do e... sistema como fechado, sistema fechado. Você fez lá o econômico financeiro,
A concessionária vai se pagar na tarifa que ela estipulou. Mas E a vai tarifa fazer que os ela investimentos estipulou, necessários. as pessoas não têm condição de pagar. Aí o Estado vem e paga pelas pessoas. Não. A tarifa social não é o Estado subsidiando. Não. São os outros consumidores. É isso. Isso só acontece no seu setor aí. É isso, né? Você que vai pagar, cara. Então vai ter um momento. Hoje a modelagem. Veja bem, hoje a modelagem econômica. A modelagem econômica no setor de saneamento é assim. Similar ao setor de Aí você vai energia elétrica, de energia por exemplo, elétrica. Você de vai gás. começar a ter as pessoas se desligarem do sistema principal e tratarem o sistema próprio dele. Mais ou menos. Porque vai ficar muito caro. Isso acontece. Aí você está entrando num debate que eu também adoro, que é da questão dos grandes consumidores. Que é o que começa a acontecer com, por exemplo, a discussão do shopping, do aeroporto, de uma indústria, que começa a se desligar do sistema porque fica mais barato para ela fazer seu próprio sistema de água e esgoto do que... Não estou nem falando dos golpes, né? Uhum. Porque tem cara que dá o golpe. Não, no golpe não. Tô falando dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Uma das discussões que você vai ter, se você vai fazer uma indústria hoje, é o quê? Não posso ficar ligado no sistema de abastecimento público. É melhor pegar minha fonte de água. O que é um contrassenso, porque em teoria, né, já tem um investimento realizado. Eu sou um grande consumidor. Na lógica econômica da economia de escala, eu devo me ligar ao sistema. Não, porque você não tem a previsibilidade de saber quando você vai pagar lá na frente. Não, claro que você tem a previsibilidade, só que o valor é... Porque o subsídio é cruzado. Pera então lá na frente, cara. Se aumentar... Não, mas você tem uma estrutura tarifária que não, você tem a previsibilidade. O problema é que você faz a conta e fala, cara, por esse valor é melhor eu fazer meu próprio sistema. Então... Esse que é o problema, né? Então, por que isso acontece? Aí entra a minha discussão inicial. Né? Na ânsia de cobrar desses grandes consumidores para ter um ganho imediato ali de valor contábil, né, dentro de uma empresa, vai construindo um modelo tarifário que você vai expulsando esses caras que, na verdade, eles equilibram o seu sistema. A verdade é essa. Um grande consumidor, ele traz equilíbrio no seu sistema, porque você sabe que você tem ali um valor fixo, consumidor permanente e tal, que ajuda a amortizar os investimentos necessários. Então, a lógica hoje do sistema tarifário, principalmente esse que é preconizado, e eu não sei explicar por que ele é preconizado, de você ter as faixas progressivas, né? Então, o primeiro metro cúbico é muito mais barato do que, sei lá, o 60º metro cúbico, né? Que vai ser a redução, 10 vezes. Mas é irreal, porque, por exemplo, se você pega um grande consumidor como uma indústria, ele não tem incentivo a menor consumo. Ele é um grande consumidor. Se você tem uma casa onde moram muitas pessoas na sua casa, você não está consumindo mais, você só tem mais pessoas morando no mesmo lugar, tá entendendo? Então, assim, não é essa a lógica correta de você fazer o uso eficiente. Se você quiser fazer o uso eficiente, você pode discutir várias formas. Quer ver uma coisa muito interessante que não se faz, quase esse debate no setor de saneamento, mas se faz, por exemplo, no setor de energia elétrica, é a tarifa horária. Né? Então você tem aí, e hoje você tem tecnologia para isso, tranquilo de fazer. Isso é excelente. Né? Tranquilo de fazer. Então, assim, são vários os debates que a gente pode aprofundar e aí a gente vai puxar. Esse podcast tá técnico pra caramba, né? O negócio tá... E o pior é que a culpa é minha, que eu que puxei o assunto. Pô, Miel, eu fiz um estudo profundo, achei que a gente fosse falar de golfinhos e botos. Alô, Storm! Eu vim preparado, Miguel, pra falar de golfinhos e botos. Agora eu quero saber. O Edipo aqui não sabe a diferença. Agora eu quero saber, porque a discussão ficou em aberto lá no... Encontramos alguém que acompanha o Nova Rio Podcast. Entendeu? O principal debate já ocorrido dentro dessa mesa. Pô, a discussão tá tão técnica, eu tô com medo de aparecer uma integral pra gente resolver aqui. Pergunta que não quer calar. No último mês, entraram quantos golfinhos e quantos botos já vai Guanabara? Pô, cara. Muito bom. Rapaz, é sensacional. E o medidor da qualidade da água é o cavalo marinho. Quantos tem? Aí, ó, tá vendo? Mas o boto também é. O besouro. Ou o golfinho. O Storm. Não, estamos esperando você aí. Já até brinquei com o pessoal da Águas do Rio, eles contrataram as tartarugas, estão aparecendo com frequência. Deixa... Simval, você adestrou. O Simval adestrou aquelas tartarugas. Cara, você tá brincando? Eu li uma matéria ontem no jornal que a Rússia
Ela adestrou uns botos pra ficar de defesa nos portos. São espiões. Eles vão, meu irmão, tem negócio de proteção contra míssil, não sei o que. Caraca, brother! Aí, é boto ou é golfinho? Agora é boto bomba. Caraca, mano! Boto bomba. Dolphin. E o botão como? Putz. Eu boto. Putz. Não ri não, cara! Aqui você pergunta, a gente responde! É o boto e o puto. Putin! Em russo é Putin! Ai. Entendi. Mas, Wanderson, vamos falar aqui um pouquinho sobre Saneia Rio. Vambora. Dia 11 de julho, vamos estar junto aí, né, no evento. Primeiro, agradecer já aqui publicamente Rio Águas, apoiando o evento da Aves Rio, Saneia Rio, né? E dentro dessa concessão que foi feita, né, esse edital, está a previsão de fazer um investimento nas áreas de favela. E a lei, o novo marco regulatório, né, que é essa atualização de várias leis, ele fala sobre algumas metas de universalização dos serviços. Bota lá 2033. E para que a gente universalize, é necessário que chegue em todos os lugares. E como você bem colocou, né, um lugar que é mais carente, que precisa chegar, são essas franjas urbanas, né, indo para as áreas rurais e essas áreas de déficit de urbanização, né? Como é que você que foi criada essa comissão na prefeitura para fazer essa gestão, como é que vocês estão, como é que começou essa questão, como é que está esse trâmite, como é que está esse andamento hoje, o que você pode trazer aí para a gente de novidades que vai estar também encarando no Saneia Rio? Então, como a gente já comentou aqui, dentro desses novos contratos de concessão, né, da SEDAI, existe lá uma verba carimbada para investimento nessas áreas regulares, lá de acordo com os blocos, né, ao total de 1,8 bi, né, de investimento. E lá no contrato, né, diz que isso tem que ser alinhado com as prefeituras, né, no caso com a prefeitura, porque essa verba carimbada ela só aparece para a cidade do Rio de Janeiro. E aí as concessionárias, né, nos procuraram, a gente também numa relação ali, e aí nós resolvemos, levei o prefeito, né, o prefeito, tem essa situação, a gente precisa organizar, a Rio Águas faz investimento, mas a Secretaria de Infraestrutura também, a Habitação também, o IPP gere essa base de dados de áreas irregulares, do SABREM, né, dos loteamentos irregulares, enfim, temos a questão do licenciamento, do planejamento urbano, vamos fazer aí um comitê, gestor, e a gente bota os concessionários, a gente discute e tenta de alguma forma alinhar, né, os nossos investimentos todas essas obras, né, Morar Carioca, programa Bairro Maravilha, investimentos da prefeitura em áreas irregulares, para que a gente possa maximizar esses investimentos, né? E é isso que a gente tem feito, a gente tem criado lá uma rotina de encontros, né, com as concessionárias, né, a gente discute, né, as obras, o planejamento da prefeitura junto com esse planejamento, para tentar otimizar, né? E eram problemas frequentes, né? A gente fazia ali uma rede interna dentro de uma comunidade, de um loteamento irregular, e às vezes tinha uma dificuldade de fazer destinação final, ali ter uma elevatória, ou levar, né? Ou ter que buscar essa água no abdutor e tal. Então, é isso que a gente tem discutido. Então, a gente faz aqui, vocês fazem essa obra de retaguarda e tal, e aí desconta lá daquele, né? E aí a gente consegue atender um número maior de pessoas, né? Porque a gente sabe que esse número aí a gente não consegue resolver todas as questões das áreas irregulares. Então, existe aí um trabalho muito forte, né, da prefeitura de continuar investindo, né, nessas áreas irregulares, né, e também diminuindo, porque à medida que eu tenho ali uma diminuição do encargo, né, seja lá num destino adequado do esgotamento sanitário ou também da parte do abastecimento de água, me sobra dinheiro para que eu possa urbanizar outras áreas da cidade. Que esse eu acho que é a grande questão. E na hora que eu urbanizo essa área, eu estou jogando toda essa população para dentro, né, da prestação desse serviço. Não, né? isso é uma questão até de saúde pública, né? Não, cara, assim, a questão... Total, né? Total, acho que por tudo que a gente, né... Desenvolvimento social. Saneamento agora, é justiça social, né, sim, cara? Se a gente avança no saneamento, hoje, a gente faz justiça social. Há algum estudo sobre o quantitativo de recursos que seria necessário para essas áreas mais carentes? Então, assim, né, a gente tem lá um foco, né? A gente tem essa liderança do comitê gestor, né? Então, essas obras de urbanização ficam mais a cargo da habitação, da Secretaria de Infraestrutura, enfim.
A gente hoje tem 2 investimentos grandes em áreas reguladas, que é um na comunidade de Rolas, em Santa Cruz, né? E no Jardim Maravilha, que é um dos nossos grandes programas ali, um saneamento integrado com controle de inundações. Mas do ponto de vista de drenagem, né? Eu tinha feito uma avaliação, e eu falo isso, né, para você ver o tamanho do nosso avanço. Se eu pegar lá do nosso desafio, né? Se eu pegar lá o nosso plano diretor, né, 2015, o plano diretor de drenagem, se eu pegar lá as relações, só as ações principais, né, assim, no campo da macrodrenagem, né? Não estou nem falando de microdrenagem. A gente necessitaria de um investimento de 5 bilhões de reais para a gente fazer investimentos prioritários na macrodrenagem da cidade. Prioritário. Tem um que está com a previsão agora de fazer lá na P5, né? De fazer também uns piscinões, que nem foi feito na Barra da Tijuca. A gente tem feito... Nós fizemos um plano de ação ali da Grande Realengo, né? Na verdade, está pegando ali Limite de Bangu, Padre Miguel... Que é uma área que parece área densa, né? Dos maiores, né? Realengo dos maiores bairros, né? Mais de 300, 400 mil pessoas, enfim. Vou usar um termo pejorativo, desculpa, mas é para entender a lógica. É um pinicão, né, cara? Porque é tudo em torno de morro. E quando chove, concentra naquela região. Maciço da Pedra Branca. Eu achava que a Tijuca era isso, então temos 2. Também. Mas lembra dessa característica aí de concentração. Mas a Tijuca ainda é um pouco mais espaço. A Bangu ainda é pior nesse sentido. Porque a gente... No centro a gente tem um piniquinho, né? Que é no piniquinho. Poucos sabem, né? Mas um piniquinho. Onde que é o piniquinho do centro? Senado com Inválidos ali, né? Frente àquele prédio da Petrobras ali, que a Petrobras ocupa, né? E ali na época, na construção, né, daquele prédio, né, foi feito um reservatório, né? 8 mil metros cúbicos, né? Então, quase... Privado. Né? Investimento da WTOR, né? Um local que, historicamente, infelizmente, ainda sofre ali com os alagamentos, né? A gente está revendo ali como é que melhora um pouco aquela estrutura. Mas, assim, se a gente comparar com o piscinão da Praça da Bandeira, tem 18 mil metros cúbicos, ali tem 8 mil metros cúbicos de reservatório. Quase a metade, um pouco menos, 40 segundos. Então, assim, é uma coisa que a gente até procura investir ali no centro da cidade. Essas áreas mais consolidadas, a infraestrutura é muito difícil. Você implantar uma rede, escavar, você tem toda uma questão do patrimônio histórico, o conflito de subsolo e tal. Mas se a gente pegar de 10 anos pra cá, caramba, né? Como que era a realidade do Rio de Janeiro por conta dessas chuvas e como é hoje, considerando o aumento do volume de chuvas, assim, na verdade aumentou o volume da chuva e concentrou. Agora vamos entrar no tema bom. E concentrou, mudanças climáticas. E assim, mas assim, só... É o podcast da polêmica. Só fechando ele de raciocínio. Eu acho que a cidade deu um salto de qualidade com relação... Cara, vou te falar, o salto começa, agora puxando sardinha aqui pro meu amigo que começou como estagiário. O salto começa na fundação... Da Rio Águas. Na criação da Fundação Rio Águas, cara, porque não sei... Tu é garotinho, né? Novinho aí. Mas antes e depois é impressionante como alagava a cidade do Rio de Janeiro. Qual é a idade? 25, né? 25. A gente nasce numa pegada... 10, volta mais um pouco. A gente nasce numa pegada muito moderna, né? A gente nasce em 98 e se a gente pegar aqui, 97 foi a Lei das Águas, né? A gente começou a falar de gestão de bacia hidrográfica, né? Toda a 9433 de 97. E a gente nasce nesse contexto, né, com divisão de bacias, organizado, parte de projeto, tal, numa pegada, né, após um evento catastrófico, que foram aquelas chuvas de 96 em Jacarepaguá, né? A gente nasce, logo depois daquele evento, começa o Alerta Rio, né, que é o sistema, né, de monitoramento dos pluviômetros da cidade, hoje integrado lá no COR, né, e aí a gente começa a ter aí agora também uma base histórica de mais de 25, 26 anos, né, desses dados, né, que é importante para avaliação. Aí começa a dar uma frequência histórica para você fazer análise. E aí a gente começa a avaliar e a gente percebe, né, o que a gente vem percebendo é que o número de eventos, né, de chuvas mais intensas tem aumentado nos últimos anos, né? Se a gente pegar lá o registro do Alerta Rio, as 10 maiores chuvas em um dia, uma hora, são nos últimos 5, 7 anos. Né? Então a gente já começa a ter uma referência, né? Então eu acho que a gente tem um desafio grande. Mas, ô Wanderson, não dá para 26 anos... Não, claro que não. Eu não sei se você teve fazer essa afirmação. Mas já começa, assim, para um estudo hidrológico, 25 anos já começa a ser uma série um pouco mais consistente, né? Abaixo disso... né? Eu deve ter coisa de uns 8 anos, eu participei do plano de adaptação às mudanças climáticas aqui da cidade. Que foi, na época, foi a Secretaria de Meio Ambiente que contratou a cópia. E eu fiz a parte de mobilidade desse plano.
E aí, por isso que eu usei como referência ali 2013, foi um pouco depois, acho que foi 2015, mas foi mais ou menos quando eu peguei, né? Então, assim, eu estudei muito esse tema naquela época e eu comparo com hoje. Mas eu tô aqui lembrando, cara, a minha mãe, quando tava grávida de mim, em 88, ela conta uma história... E você tá lembrando disso? Não, ela conta uma história... Você não... Eu falei assim, ela conta uma história, ele já tava falando... E ela conta uma história que ela tava no ônibus voltando do trabalho e o ônibus ficou parado por conta de alagamento. Cara, Na Praça da Bandeira, não é Praça da Bandeira, não. Não, vindo pra Zona Sul. O Rio de Janeiro inteiro. Vindo pra Zona Sul, então eu imagino que seja na altura de Botafogo, se eu não me engano. Cara, olha só. E ela ficou presa no ônibus e o meu pai, que tava preso, foi assistir cinema, que ele tava preso próximo de um shopping, foi pro cinema e ela conta dessa história. Então você imagina de uma realidade da década de 90 aí, um pouco antes, 80, né, final de 80, início de 90, que os ônibus não conseguiam transitar. E no estudo que a gente fez lá, os ônibus eram os transportes mais resilientes hoje daqui da cidade do Rio de Janeiro. Porque eles podem mudar percurso, eles são altos. Então, assim, por diversas condições, os ônibus são mais resilientes que o metrô, são mais resilientes que o trem, principalmente mais resilientes. Mais que o metrô? Mais que o metrô, porque você tem diversas estações que alagam, então você não consegue sair da estação. Entendi. E assim, o trem, então, quando chove, assim, tem bolsão de lama, né, ao longo do trem. O trem, a operação fica caótica. Né? O BRT, bem ou mal, tem mobilidade mas também. ele não tem a capacidade de você sair de rota, né? Que você diz assim, você tem que ter opções. O BRT não tem isso. De rota. O ônibus é o meio de transporte mais resiliente da cidade do Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Eu lembro, eu morava na Urca, criança ali, final da década de 80, início da década de 90. Eu morava uma quadra do mar, alagava. Como é que pode um negócio desse? Exatamente. Alagar e da água ficar no joelho, cara. Pô, pelo amor de Deus, como é que pode alagar e da água ficar no joelho? É uma quadra do mar. E no nível acima do mar, né? Porque se você abaixo, ainda poderia ser. Isso pra mim é muito na marcante, Holanda, sei porque lá. assim, a minha mãe em 90, vamos botar assim, 88, o ônibus ficou parado, vindo pra Zona Sul, então centro-Zona Sul, em algum trajeto que não era um trajeto. Então o ônibus ficou parado, e eu, num estudo que eu fiz ali, meados de 2013, 14, identifiquei que o ônibus era o mais resiliente, ou seja, teve um salto absurdo aí nesses 15 anos, e do cenário que eu vi lá pra hoje, eu também entendo que teve um salto absurdo, considerando ainda as projeções, que a gente fez projeção, se eu não me engano, de 40 ou 50 anos pra frente de chuva. Então, assim, que a tendência é concentração de chuva e aumento de volume, né? Ou seja, você vai ter chuvas mais fortes e em períodos mais curtos. Mais intensas, períodos mais... Ou seja, o cenário para e alagar, né? Eu acho que, assim, muitos investimentos, né, nesse período. O fato da gente ter um órgão dedicado ao tema na cidade, isso também ajuda, porque a gente tem aquele sentimento, né? A gente aproveita, vamos fazer uma urbanização, vamos fazer um estádio, não, vamos cuidar da drenagem, né? Mas alaga aqui perto dessa estação de trem, vamos... Então a gente vai construindo, né? Hoje a gente é responsável pelo, né, quase todos os projetos de infraestrutura da cidade passam lá. Então a drenagem é levada em consideração em quase todos os projetos, né? E, assim, o grande desafio é a gente tornar esses investimentos, né, mais acessíveis, né? Falei aqui quanto de investimento é necessário para a gente aí melhorar a questão de drenagem da cidade. De onde vem esse dinheiro, né? Historicamente, se a gente olhar, né, a própria questão do saneamento, né, quase tudo era financiado com recurso do Fundo de Garantia, dinheiro dado do Orçamento Geral da União. Né? Fundo perdido, né? Fundo perdido, poucos investimentos das prefeituras e do Estado, porque a capacidade é limitada. Qual é o desafio? De onde a gente vai buscar esse dinheiro para fazer os investimentos necessários? Né? Esse ano a gente faz aí 10 anos de entrega do reservatório, do piscinão da Praça da Bandeira, né? Então é visível, né, o que a gente ganhou de resiliência. Caralho, melhorou muito, hein? 10 anos, né? E depois que ele ficou pronto e operando, então, assim, nunca mais teve um problema de encher real ali naquela região do Maracanã. Vamos ter Quando eu fiz o plano, ele estava faz sentido, ele estava em execução e tal. E é isso, né? Então a gente, né, não terminamos, né? O plano provavelmente vamos aí anunciar aí, o prefeito deve anunciar uma segunda fase de investimento nessa região. Também vou deixar eu gosto disso, de novidades vou deixar aqui, ó, ele... exclusivo. Eu vou falar o que vou deixar... Então deu spoiler aqui. Um pequeno spoiler, mas o prefeito vai falar um pouco mais, Deu pequeno com spoiler certeza aqui. disso aí, mas eu acho que, né, o retorno de investimento que deu certo naquela região, como
desenvolveu, né, aquela região economicamente, Sim. inclusive, né, ali a gente tem um movimento gastronômico, do ressurgimento daqueles bares, Pô, enfim, né? e você saber, cara, que você não vai travar a cidade do Rio de Janeiro, porque É. você travava aquela região, você travava E a aí, cidade. Eu tinha E um aí amigo é que tem um fantástico. imóvel ali. E aí ele tinha muita dificuldade de alugar e vendeu o imóvel porque alagava Não, ali a portaria. ficou um lugar Ali você valorizado, precisava de ali bomba. é acessível e tal. Cara, e aí é um conceito que a gente começa a trabalhar de resiliência, assim, poxa, Wanderson, nunca mais vai... Não, pode ser que uma chuva... Né? Mas o que a gente quer, não quer alague todo ano, Você avisa cara. pra gente o dia que não vai, que vai ser, né? Não, mano? exatamente. Fazer pô. home office. E as pessoas começam a entender, né? O conceito de resiliência. Ô, É isso, Wanderson. cara. Não quero que o cara fique todo ano Claro. alagado ali, né? Você falou da- E Você que falou- recupere rápido, né? Você falou ali da que praça- recupere rápido, é isso. Você falou da Praça da Bandeira. Hoje, né, depois da pandemia, o esvaziamento do centro e esse movimento da Prefeitura de reocupação do espaço, né, transformação dos imóveis em imóveis mistos, residenciais. O próprio Porto Maravilha, na verdade, com a perspectiva de trazer pessoas para residir no centro e criar uma demanda contínua de serviços. A gente tem alguns bolsões no centro da cidade. A gente tem ali perto da Lapa, né? A gente tem ali na Frei Caneca, a gente tem aqui no Estácio. Há algum plano de curto, médio ou longo prazo de sanar isso? Já uma previsão orçamentária ou algum custo levantado, projeto? Porque a gente está vendo, assim, recentemente, uma coisa muito bacana que o prefeito lançou foi a revitalização do Saara. Uhum. Né? E ali a gente também tem alguns pequenos bolsões, mais coisas mais ligadas à microdrenagem, de repente. Uhum. E também gostaria de saber se elas estão inclusas no projeto de revitalização do Saara. Então, bem, a parte do centro ali do Porto, né, passou pela... essa aqui que a gente está, né, passou por uma grande revitalização nas áreas mais antigas da cidade, né, então como tudo, como o nosso Claro. corpo, a infraestrutura também envelhece, né, uma Claro. época, né. Então, assim, você vê que a gente resolveu... Pô, esse é um outro debate que a gente tem que fazer de ciclo de vida das infraestruturas. Nesses investimentos, né, a gente trocou, né, fez drenagem, rede de pavimento, tudo novo e tal. Essa parte, especificamente ali do Centro Velho, Lapa, né, você tem ali um desafio grande que toda aquela encosta de Santa Teresa, né, quando a gente olha, é uma bacia, uma região grande que drena para Sim. aquela região. E poucas pessoas percebem, né, aquela região da Mendissá, Riachuelo, é mais baixa do que ali o passeio Sim. público. Né? O nosso processo de desenvolvimento da Orla, né, onde a gente sofreu sucessivos aterros, né, toda essa região, e é o que acontece no Catete também, é mais alta. Né? Quando você vai em direção, né, à Marina ali Isso. e tal, aqui fica mais... Então você gera uma região confinada. De bacia. Então, assim, um desafio muito grande de revitalizar aquela infraestrutura. A gente colocou lá no Reviver Centro, né, como proposta, exatamente isso. A gente tem dificuldade de cavar, de fazer toda essa troca dessa infraestrutura. Por que não oferecer algum subsídio, alguma vantagem para um investidor que queira fazer reservatórios nos lotes, como foi feito lá no isso. WTOR, né? Eu acho que isso aí era Eu uma acho saída, que essas sim. soluções são muito boas. né? E aí você... o cara No ganha lá SimCity uma é redução de fácil. PTU. No SimCity você só eleva o terreno, acabou, né? Mas na vida real... O SimCity é um clique. dá um clique e leva o terreno. Mas na vida real não é tão simples assim. É alguns bilhões. Não, e não é isso. Essas soluções que o Anderson está colocando, né? Quer ver um exemplo que eu já até palestrei no comitê do Piabanha? Falava assim, poxa, porque outro assunto também para a gente colocar é deslizamento, né? Sim, sim. Então, quando você tem lá um terreno de encosta, aí fala assim, é proibido construir, é proibido não sei o que lá. Pô, aí onde proíbe, acaba podendo tudo. Exatamente. Ou então, cara, você tem que manter isso aqui capinado o tempo todo, então taca fogo, não deixa crescer nada, senão retorna à Mata Atlântica e você já era, perdeu, não pode mexer, e perdeu qualquer rentabilidade financeira para aquele seu terreno. Então o cara bota uma cabeça de gado, deixa o negócio todo desmatado, se você olhar a realidade... geográfica desses locais e tudo isso, um monte de monte desmatado que o cara não quer perder o valor financeiro do terreno dele. Aí bota lá 5 cabeças de gado para justificar aquilo. Agora, se você financiar através de mecanismos de economia verde, pensando na sustentabilidade, a preservação do terreno, Pagamento de serviços ambientais. você fala assim, deixa crescer a Mata Atlântica e mantém ela aí. E eu vou te financiar por isso. Seja com outorga, por exemplo, de comitê de bacia. Tem vários mecanismos que você pode fazer Você isso. tocou num assunto fantástico. E eu vou te dar um dinheiro aqui pra tu preservar isso aqui, porque isso vai garantir pra mim
que diminuam as cheias, que garanta vazão permanente, então com isso eu melhoro as condições hídricas dos meus rios. Quer dizer, eu te dou várias vantagens para você preservar o seu terreno, meu amigo. Você deixar ele bonitinho ali, pô, ambientalmente falando, né? Vai ser uma reserva biológica. Pois é, claro. Aí você pode ainda pensar, você pode extrapolar. Não, a partir de agora vai fazer o turismo aqui, um ecoturismo aqui, então vai ter a trilha, vai ter... Exatamente. Aí dá pra ir, pô, dá pra pensar um mundo de soluções. Mas eu digo assim, cara, se você não para... a gente é muito fácil em falar assim, ó, é proibido. E aonde você proíbe, também o pessoal não entende, porque fala assim, o legislativo não pode onerar os custos do executivo, não pode gerar custo. Quando você proíbe, você está gerando custo. Custo pesado, porque você tem que ter fiscal, tem que ter ação assertiva, não sei o quê. E acaba que você não tem esse dinheiro. Exatamente. E, assim, essa discussão é uma discussão diária, né? A gente participa... a manutenção do negócio. Claro, é um custo pesadíssimo. A gente, né, vai criando áreas, né? Não que não sejam importantes, áreas de proteção, parques e tal, mas isso gera um custeio para a prefeitura. Sim. E à medida que o nosso custeio aumenta, a nossa capacidade de investimento diminui. Sim. Não, sobra, você tem um lá, não adianta. Mas, vamos gerir melhor, né? O gestor tem que melhorar os gastos e tal. Você tem ali um dinheiro, é o orçamento da sua casa. Sim. Tem saúde, tem educação, tem tudo e tal, que são prioridade. No final, você briga ali pro investimento anual. Então, assim, não é simples, né? E é uma discussão diária no licenciamento da cidade. A gente participa do licenciamento da cidade, né? Na aprovação, da demarcação das faixas, que é uma discussão, faixas notificantes ou faixas de proteção, que é uma discussão, vamos usar o decreto estadual, o código florestal, o pessoal do meio ambiente não reconhece o decreto estadual e tal, mas assim, a gente precisa ter um meio termo para a gente não inviabilizar a cidade. Né? O que eu falo, poxa, hoje o cara tem um terreno, ele é um feliz proprietário de uma faixa que ele não consegue fazer nada. Sim. Né? Que ele precisa preservar, que aquilo não tem, que ele é obrigado, ele não pode construir nada. E assim, eu falei, a gente precisa... Aí vem uma favela. Não, e aí o cara olha... Eu tenho terreno assim, acima da cota 100. E o cara olha pro lado, ô Miguel, acontece assim, ele olha pro lado, tem uma favela, do outro lado tem um loteamento velho, o cara tá em cima do rio e ele não, você é o Código Florestal. E aí, assim, aquelas coisas, a gente precisa também melhorar a qualidade dos nossos projetos, né? Que eu falo assim, chega de um projeto para você resolver o problema da água com tudo definido. O cara não fez um detalhe, uma coisa sensível, não, vou respeitar o Dalveg, vou fazer isso. O cara faz, aproveita lá e tal, e quando chega para você resolver, os espaços... E aí, você tem uma faixa que você poderia integrar, ter um parque linear, algum parque fluvial e tal. Aí ele bota uma praça aqui. Aí ele doa uma praça aqui e quer construir em cima do Frigênio. Mas por que essa praça não pode ser aqui um parque linear? Exatamente, tem que usar a boa engenharia. A boa engenharia. E aí ele doa, isso vira não, isso é uma faixa, ele já não pode. Então ele doa aqui uma área que desconecta. Eu falei, cara, a gente conecta a área verde às águas, que é o que tem de mais moderno. Né? Fica lindo. E aí a gente precisa repensar nesses nossos projetos. Né? Mas eu acho que isso também precisa de incentivo, né? Por isso que eu te perguntei essa questão. Por isso que eu te perguntei essa questão do centro antigo, porque através dos programas aí, o Reviver Centro, Reviver Cultural, inclusive, a prefeitura está dando subsídio de até 15 ou 16 mil reais por mês para o cara alugar um espaço e transformar aquilo numa galeria ou algo de incentivo cultural. Por que não você pegar um imóvel como a W Torre, um imóvel novo, e aonde o cara construiu um piscinão, por que não dar um incentivo de IPTU, uma redução? Essa foi a nossa proposta no Reviver Rio. Nós escrevemos isso e mandamos para o grupo de trabalho. Eu sou a favor de que a cobrança pela drenagem venha junto da conta de esgoto. Isso aí vai ser uma discussão em breve, né? Porque, inclusive, está previsto em lei a cobrança, né? Na medida que você não faz, você faz uma renúncia de receita. Então, para você fazer uma renúncia de receita, você tem que mostrar que você está prestando adequadamente esse serviço e que algo não acontece na grande maioria. Esse é o podcast das polêmicas. Eu acho que a gente deveria discutir o avanço do saneamento integrado. Aonde o cara está prestando serviço de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Porque acaba que um impacta muito sobre o outro. Eu acho que nos grandes centros urbanos você cobra pelo serviço. É o conceito, né? De águas urbanas, né? Você não pode ter um conceito diferente. Eu faço esgoto, não faço... Cara, aqui é tudo misturado, Deveria começar a se pensar em soluções piloto. Tudo bem que, imagina, né? No Rio de Janeiro, um monstro, tamanho de um país a cidade. Não dá pra você começar pensando em Rio de Janeiro. Mas quando você fala de municípios menores, talvez ali 50 mil habitantes, alguma coisa assim, cara, a gente tem que começar a pensar em soluções assim, soluções de primeiro mundo. Exatamente. Eu achei interessante você colocar o resíduo sólido no meio disso aí, que de Nossa. fato tem total intervenção. Referência total, inclusive, no sistema de drenagem da cidade, em tudo, né? Caramba, vai parar o quê? Máquina de lavar, Fusca, sofá. Uma coisa que o Fusca não para, não. Que eu fico pensando... O Fusca até com a chuva ele continua. Fusca eu fico pensando qual é o custo que a gente tem ano
pra ter que varrer folha. Mas a folha você sabe que não tem solução, né? Eu lembro que eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. Essa é uma história interessante. Eu saio de Pampolha, ali pelo 3º, 4º dia, não me lembro, no caminho, e aí pega uma chuva, cara, saindo. Eu falo, cara, que chuva, uma chuva intensa, assim, sabe? Uns 10 milímetros por hora e tal, andando ali e tal. Daqui a pouco eu vejo um monte de cara de capinha amarela. Não, e assim, você não vê mas aí você nada no chão. Os caras tudo tirando folha, cara. Porque era final de outono, início de inverno. Tirando folha pra garantir que o sistema de drenagem funcionasse. Você tá falando de uma então, vegetação essa operação... nativa. Você não tá falando de árvores sei lá, do hemisfério norte que tá aqui, que tem 5 outonos por ano aqui. O que você chama de nativo na Europa que devastou todas as suas próprias árvores? As árvores que a gente... Não, que eu digo, essa vegetação lá no Santiago Compostela, imagino que seja uma nativa dali. Eu não sei. Bom, independente, eu tô mas falando era aqui, muita folha, hein? Era muita folha. Mas era a estação de queda de folha. Não é o Rio de Janeiro que você tem estação de queda de folha o ano todo. Porque as árvores não são adaptadas ao clima daqui, e aí você baixa um pouco a temperatura e ele acha que entrou no inverno, cai a folha. Sobe mas um olha pouco. Só, aí depende da folha. Aí a gente entra numa outra discussão que é até bem interessante pro setor de drenagem. São as amendoeiras. Basicamente. Amendoeira parece um plástico. Eu tava querendo falar o nome, entendeu? É um tampão. Não, mas é porque... Não, tem até um caso engraçado, né? A gente, uns anos, nós fizemos uma obra na Ilha do Governador. E aí, uma pequena lá, enfim, então tinha uma drenagem velha, né? Daquela rua antiga e tal. Nós trocamos, botamos uma tubulação de 1 metro, grande e tal. E aí, terminamos a obra, tudo maravilha e tal. Deu. Primeira chuva alagou tudo, uma confusão, e os moradores piorou. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode ter piorado? A gente tirou e tal. Tiramos um tubo velho, todo incrustado, por um tubo. E aí, vamos lá, né? Por aqui, eu tinha acabado de assumir, vamos lá dar uma olhada e tal. Quando eu cheguei na rua, olhei, cara, a rua era fechada de amendoeiras, assim, caindo e tal. E aí, pô, era isso, né? Começa a ventar e tal, junta tudo. Então. Aí eu perguntei, mas vem cá, quando junta alguém vai lá, não, aí, doutor, desce a água. Eu falei, então, é isso, né? Vamos botar um sistema aqui, ó, umas bocas de lobo pra essa água ter... E aí nós botamos lá e o negócio melhorou. Então, realmente, tem que... É uma situação muito recorrente, Fico pensando, o custo que a gente tem, porque a Conluve o tempo inteiro tá varrendo folha. Eu moro em Copacabana o tempo inteiro, o ano inteiro, tá com Conluve varrendo folha. Essa é uma discussão paisagística. Exato. Inclusive também porque você tem que escolher árvores adequadas em relação à raiz, para não levantar as calçadas e não andar em direção às tubulações. A sombra que você precisa, a quantidade de água que ela vai. Tempo que leva para crescer. Como você bota uma árvore frutífera em um lugar que você tem estacionamento de carro? Sistema de drenagem tem gente passando embaixo. Da Lagoa Rodrigo de Freitas é toda prejudicada pelas raízes ali. Você pega ali e tal. Mas vai derrubar uma árvore dessa para tu ver. É verdade. Mas assim, eu fico pensando o custo disso. Qual é o custo disso? E se a gente existisse um cara, um revolucionário lá, fala assim, não, vou tirar todas as amendoeiras, vou plantar essa porra. Você vai preso na hora, só porque você acabou de falar, velho. Não, mas ele... não é só vai tirar todas as amendoeiras? Ele planta em outro lugar. E aí? E aí vai plantar plantas que são adequadas àquela utilização. Daqui a 30 anos vai ter sombra de já novo. vem com ela grande. Mais rápido. Como? Da onde você arruma essa árvore? Mas eu não sou paisagista, bicho. Tem gente especialista nessa porra. O cara agora ele se vestiu do cara sem bom senso, né? Então é um engenheiro sem bom senso. Virou físico. Não, eu criei uma tese, uma teoria. Se isso pode ser... Você sabe o que é física? Física mais bom senso é igual a engenharia. Então engenharia menos bom senso é igual a físico. Na verdade, eu criei uma teoria, pô. Você agora tem que trazer o especialista pra vai lá, teórico. Mas, por exemplo, vai lá, teórico. Você precisa trazer o especialista pra ver que você é fictício. Você é especialista pra especialista é de SimCity 2000, esse cara. Você é no especialista. SimCity 2000, tu bota árvore, tira árvore, bota árvore, aqui, tira árvore. Eu vou árvore. mandar mais de 10 artigos. Tá bom, pode mandar os 10 artigos. Mas na prefeitura... Eu vou te mandar mais uns 20 jogos pra você fazer simulação de celular. Não, aí eu vou... Não é, cara. Vocês estão Mas não, o Ed, você falou faz... Entendi. A ignorância é eu falar que você tá usando o SimCity 2000 pra modelar uma cidade. Não que você vai tirar todas as amendoeiras do Rio. Mas eu tô criando uma teoria. De fato, a primeira que você falou é uma ignorância. De fato, porque você tá falando da minha área, que é... Eu tô te falando. Não, eu não tô falando uma ignorância. Eu tô zoando. Mas o que você fala... E a segunda, eu tô criando uma tese. Você que é um aquariano revolucionário não quer pensar fora da caixa, pô. Ed. Agora, meu, eu sou aquariano revolucionário. Agora o cara entende até de signo.
Pois é, não, mas isso ele entende mesmo. Isso ele entende porque mesmo. pra mim não faz sentido. É um problema que Mas você vem vai cá, ignorar, vai continuar sendo um problema, bicho. Você também joga tarô? Porra, pra fazer Depende- piada não resolve problema, senão você vai virar, daqui a pouco vai virar deputado fazendo piada. Aí. Sinal de que ele votaria em mim, hein? Não, mas agora sério, eu concordo com o diagnóstico. Sim. As árvores são um problema pra drenagem, Sim. indiscutivelmente. E pro calçamento, cara, que é uma das coisas que mais gera acidente Sim. e um custo pesadíssimo de saúde pública, tá? Diga-se de passagem. Agora, porra, tirar todas as... Mas vem cá, olha só, Sério. toda a solução vem de uma proposta radical. Que aí Vai. você vai botar no papel e você vai Não, chegar mas assim, guardado- num modelo que é... guarda- que é- Eu concordo, mas em termos de prioridade dentro da cidade do Rio de Janeiro, essa sua proposta radical tá longe, né? Não que é uma bicho. prioridade. Não sei qual o custo, você sabe? Não, o Eu problema pego, a primeira coisa que eu falei é, eu queria saber o custo disso. Mas eu não eu sei acho- se você sabe eu o também custo. não sei. Se tem um Mas, custo absurdo, é uma prioridade. eu acho Árvore grande é caríssimo. Caríssimo mesmo. Sim. Eu acho que antes Não, e a a gente prefeitura- pode pensar de uma forma diferente, né? Isso é inclusive algo que a gente tem feito em alguns lugares. Quando a gente observa que tem ali um arraste de folhas, a gente tem feito uma estrutura diferente. Porque quando Sim. você passa e olha assim, por que todos os canteiros da cidade são mais altos? Por que os canteiros não são mais baixos que possam receber essas águas com e certeza, infiltrar é e tal? inverso. Né? Você passa em Botafogo, Pô. tem diversos alagamentos e o canteiro da esquina desse tamanho. Se a gente tivesse uma A área de única- As perder- praças. praças, As praças. então, assim, é a forma de pensar. Por que o Só Rio... a Sans Penha que é ao contrário. Se você tem Sem querer. se você tem um canteiro maior, você converge ali, você bota um rachão, alguma coisa, a folha vai ficar em cima e a água vai descer. A mas gente isso aí tem é- feito isso Sim, em alguns mas lugares. o que né? o que o Ed falou também faz todo sentido, porque na Antes de tirar todas Não, as não. amendoeiras, Na pre- tá? é, não, é. Não, mas eu concordo sem- totalmente sem- é claro- contigo, Não, mas sem mano. tirar as amendoeiras, porque, por exemplo... Mas, a- ó, vou falar que estamos fazendo isso lá na Tindiba. Lá, Não, lá tirar as já amendoeiras. tiramos várias árvores, então agora a gente tá fazendo Aí, um ô trabalho. radical, aí, ô Não, revolucionário. mas dentro Não, da... porque essas árvores, inclusive árvores, estavam causando, ajudando a erodir o canal, né? Sim. Terminando, então a gente estava com um problema de erosão grande lá em Jacarepaguá, uma obra que a gente... Então a gente tá fazendo uma... Você pode um falar recom- assim em público que você tá tirando as amendoeiras? Não, Ninguém quer te tem prender, legal, não? rapaz, eu já respondi isso lá e tal, nós temos É, licença viu? e tal, então estamos lá, tiramos uma, vamos plantar 10 ou 15 e tal. Isso, é o E crédito. vamos fazer um trabalho de botar a Sim. vegetação Não, adequada lá. e, na verdade, o que tem que ser levado em conta, a própria prefeitura tem, dentro da Parque de Fundação Todas Parque as de nossas Jardins, obras são licenciadas, tá? A Fundação Parque de Jardins, ela tem uma área de manejo arbóreo, entendeu? Que pega, identifica o local e vê se a árvore é nativa ou não daquele local. O que a gente vê É também em diversas praças é o plantio irregular pela população. É muito exótico. Entendeu? E isso traz diversos problemas. Com certeza. Entendeu? A própria praça aqui da Cruz Vermelha, o projeto original é que tem plano lá, tem uma mangueira, cara, que estourou a calçada, que levantou a calçada. A mangueira não é originária dali. Não, a Entendeu? mangueira não é originária do Brasil, mas ela se adaptou super bem ao nosso clima, tá aí já há mais de 100 Sim, mas anos. ela não faz parte da urbanização do Tá local. na história cultural da cidade. Tu vai falar agora que tu vai tirar as mangueiras do Rio de Janeiro. Não. Deixa Não só sou radical as nesse porra, ponto. região da mangueira. Caraca, Não sou radical nesse ponto. Mas a questão é... Pô, se for pra escolher pra tirar, tira as jaqueiras, que jaca realmente, pô, é surreal. Ou plantinha complicada. Agora teve recentemente Pô. uma mudança na gestão da prefeitura que eu achei assim, até aplaudo, que é com relação à poda dos edifícios, né, de vegetação na frente dos edifícios, que permitiu-se que os edifícios fizessem uma manutenção de poda em alguns tipos de Que vegetação. licenciasse, né, e fizesse uma... Mas eu Pra, acho que essa... pra tirar a obrigatoriedade Não, por exemplo, o trabalho da Conlub de ficar fazendo isso. É né? muito pesado, né? A gente tem realmente muitos problemas com poda, né? Você que teve mais próximo aí da subprefeitura, acompanha em períodos de verão, assim, é muito. E tem um problema maior, né? Porque quando tá próximo da rede elétrica, né, a Conlub não pode. Então, É a a Light. gente precisa da Light aí, meu amigo. Que é o grande problema, né? Então, porque a gente depende que eles, né, atuem ou façam a poda. E aí Não é moleza não, né? Não é fácil, não é Não, fácil. e a equipe da Conlub também é bem chuta, né? A gente tem esse problema de poda, cara, toda a cidade, das comunidades, com chuva, cai árvore, a gente tem problemas frequentes, entendeu? Por falta de manutenção mesmo, da poda, entendeu? E também por aquilo, porque aquela vegetação não é própria do local. Ela tá ali irregularmente, isso ocasiona problemas. Não, tudo bem, gente, mas, pô, eu entendo perfeitamente o que vocês estão colocando, não tô discutindo, não. Acho ainda até que essa discussão da vegetação e da poda, ela impacta também violentamente na discussão de encosta, Sim. né? Porque às vezes as pessoas não têm essa noção, mas dependendo do que for, e ainda mais quando começa a crescer aquelas ervas daninhas,
que vai sufocando a árvore, matando ela, derrubando, acabando com a capacidade da raiz e gerando uma sobrecarga. Então, quando você não faz a remoção delas, aí que quando vem as chuvas intensas, elas caem. Ela estrangula o tronco da árvore e aí acaba justamente com o caminho da seiva, né? Que é a E seiva gera sobe um pelo sobrepeso, tronco, um sobrepeso, cara. Quando aquilo molha, aquilo retém água, aí que faz o Sim, o movimento tombamento. de queda de tombamento mesmo. Então, É a própria questão da poda, né? Quando você passa, às vezes você passa ali na Avenida Maracanã, você vê que você tem uma tendência a podar, né? Na pista, né? E aí a árvore vai tombando para dentro do rio, né? Pode perceber. E aí quando você vê, causa ali, né? A folha toda caindo e no aí rio, né? morona a parte da contenção. Complicadíssima, é difícil né? mesmo. Realmente é uma discussão longa. Mas, gente, deixa eu fazer aqui o salve dos nossos telespectadores, nossos amigos que nos acompanham aqui toda semana com a gente aqui no Inova Rio, nas nossas redes sociais. Então aqui vai um salve primeiro pro engenheiro civil Sérgio Neterio, de Itaperuna. Salve, Sérgio, tamo junto. Itaperuna tá presente. Pô, salve, Sérgio. Salve. Salve. Muito bem. O engenheiro civil também, Rodolfo Quintanilha. Rodolfo. Valeu, Rodolfo. Sabe o que é legal, Miguel? Cada vez mais pessoas que a gente nunca ouviu falar acompanhando a gente, né? Porque no início eram assim, pessoas, eu reconhecia os nomes, assim. Não, isso porque eles não te viram ajeitar o cabelo no início. Aí você Não, isso é um indicador que a nossa audiência tá crescendo, né? Sim, pai, pô. mãe, esposa, né? Era a galera que a gente vai assim, pô, entra lá, vai dar um oi. Algum figurante, Eram os estagiários, os alunos e tal. Eram as meninas do Édipo. O Édipo falou que ele só vai do Cristo Redentor para as duas coisas. Uma primeira vez na vida, a segunda é pra pedir alguém em casamento. O que ele recebeu de mensagem. Falou assim, me leva do Cristo. Eram essas meninas que eram nossa audiência. Agora já expandiu, Eu né? falava assim, ó, tem que ser na página, não adianta vir falar no privado. E olha que não teve corte, não teve nada. Ela assistiu o episódio inteiro até pegar a parte que o Édipo falava que ia pedir alguém em casamento do Cristo Redentor. Que isso já virou meme interno também. Merece o corte, hein, Rodrigo? Depois do Cristo Redentor, assim como o Boto e o Golfinho. Também um salve aqui pro engenheiro civil Marcos Nogueira Dias. Valeu, Marcos! Salve, Tamo Marcos. junto! Salve, mano. Obrigado aí Salve. pela audiência. Aqui a empresa também MX7 Energia. Valeu, MX7. Depois, pode falar um pouquinho mais sobre o que foi a empresa, isso né? é outra coisa legal, Rodrigo né, Vig? não separou aqui. Toda abraço que a gente dá tem uma empresa também que tá fazendo. Sim, isso é as muito empresas interessante. acompanham a gente. Vai, Isso é bacana, cara, muito isso é Muito bacana. legal. E empresas Bacana, que, assim, eu particularmente nunca ouvi falar, isso é interessante. Mas se quiser patrocinar, vamos aí! Estamos aí! A gente vai dar visibilidade. Estamos né? aí, estamos aí, sem sombra de dúvidas. O engenheiro civil Henrique Monteiro. Salve, Henrique, tamo junto. Obrigado. O engenheiro civil Júlio Perfeito, da Barra da Tijuca. Valeu. Pô, bastante engenheiro civil, hein? Tá bombando o engenheiro civil aqui hoje, hein? Deve ter caído numa página de memes aí de civil. Que... Ih, rapaz, é só engenheiro civil mesmo. E pra finalizar aqui, o engenheiro civil Gabriel Encrenazzi, de Araruama, Rio de Janeiro. Valeu, Gabriel. Tamo junto também aí. Muito Salve, obrigado. Gabriel. Vocês das várias regiões aqui nos acompanhando. Itaperuna, Araruama e Barra da Tijuca. Meu amigo Wanderson. Eu detesto ser esse estraga prazer. Mas em algum momento eu já começo a receber aqueles sinais aqui da produção. Já vamos passou lá, mais de vamos uma hora e meia, não sei o quê. Começa a conduzir pro final e tal. Mas eu tô esperando aqui a segunda garrafa de vinho. Nem isso vocês botaram a gente pra poder... Eu fiquei aqui, ó, segurando. Molhando aqui o verbo. Mas eu preciso começar a conduzir aqui a nossa fala. Essa conversa que tá maravilhosa aqui, sem sombra de dúvidas, divertidíssima, né? Começar a conduzir para a palavra final. Passando aqui, então, a palavra para o meu amigo aqui, o Rodrigo Muniz, fazendo suas considerações finais aí. Se quiser fazer alguma pergunta final aí para o nosso amigo Wanderson. Não, eu gostaria de agradecer ao Wanderson a presença, né? Tu não perguntou do Golfo, do Boto e do Golfinho. Do aí, Botinho e pô. do Golfão. A gente aqui falou do Put, Pinic. do Dolphin e do Put. A gente falou aqui do Piniquim e do Pinicão. Do Piniquim Pinicão. Então, agradecer ao Wanderson a presença, aos nossos espectadores. Um prazer estar aqui na mesa. O Wanderson sempre me recebeu de portas abertas lá na Rio Águas, então sempre disposto a ajudar. E vir aqui agregar com conhecimento técnico, numa mesa bastante técnica. É muito bacana poder discutir a questão de saneamento, a questão de água, drenagem, quanto isso impacta na cidade do Rio de Janeiro, do cidadão. Não só do Rio, né, de forma geral, mas de todo mundo. A água é obviamente inerente à vida.
Então, agradecer essa contribuição imensa. E vamos para a próxima. Vamos para as próximas, vamos debater cada vez mais. E só antes de terminar, 2 coisinhas. Pode falar. Consciência, não é pessoal. Aí. E eu aguardo o convite da sua sala. Essa parada ficou estranha. Vai dar em namoro, vai dar em corcovado. Já vou logo falando. Vai acabar no corcovado essa reunião. Não, mas conforme o Édipo, nós não vamos ao Cristo. Eita! Que parada, hein? Vai ver Deus. Irmão, se for lá é pra ver Deus. Meu amigo Édipo Asa. Deixa eu deixar minha rede social. Ah, sim, por favor, Rodrigo. Suas redes sociais. Não, minhas redes sociais. Muniz.rodrigo_. Pô. Aí sim. Meu amigo Édipo Ázaro. Miguel Fernandes e Fernandes. Cara, eu vou te falar uma coisa que aos poucos eu vou ratificando na minha certeza. O Eduardo Paes foi um cara que, assim, de todas as críticas que se faz a ele, uma coisa ninguém pode falar. A equipe dele é extremamente capacitada, cara, assim. Principalmente esses que vêm aqui falar no podcast. Vocês estão selecionando? Temos que vender, né? Eu acho que o Eduardo pega os melhores e fala assim, ó, vai lá no podcast. Porque eu vou te falar, não foi à toa que a gente entrou em discussões muito técnicas. É que a gente se sente confortável de falar de assuntos mais complexos quando a gente tá com um convidado que é, assim, na altura. E, cara, eu vou te falar, me surpreendeu o teu nível de conhecimento, o teu nível de... assim, as respostas na ponta da língua, assim, o Rodrigo, ele não perdoou em perguntar coisas, assim... E a gente nem combinou. Pesadas, assim. O programa... Eu falei assim, pô, achei que era amigo e você, bicho. Mas vem cá, isso é pra manter a naturalidade do podcast. Pra não dizer que é combinado. Eu ia até começar perguntando sobre o golfinho, bota esqueci. Rapaz, a conversa ficou tão em alto nível que eu ouvi ele falar de Talveg. A última vez que eu ouvi falar de Talveg, bicho. E de comeada. Isso de vez em quando eu falo, mas acho que não faz sentido, não. Mas o Talveg, quando ele falou, eu falei, caralho. Tem um bloco de carnaval que chama Só o Cu Me Interessa. Dos alpinistas. Cume, né? Só o Cu Me Interessa, que é comeada. É um bloco de carnaval, cara. Tem. Famoso. Mas quando ele falou Talveg, eu parei pra refletir. Eu falei, caraca, de fato, bicho. A gente tá presente de um cara que entende muito sobre o assunto. Nem qualquer um que chuta um Talveg no meio da Caraca, aí. Agora gastou o vocabulário técnico, né? Meteu um Talveg na parada, o caminho das águas. No terceiro período, rapaz, a aula do Isaac lá, do Isaac Motion. O Isaac Salve, professor Isaac. Sim, claro, grande amigo. Queremos você aqui, professor Isaac. É verdade. Vai ser uma boa. Falar sobre Talvegs e comeadas. Traçando as bacias de esgotamento sanitário. A jusante mas pode e a mutante. Pode assistir o nosso webinar, tá lá na página do YouTube. Foi maneiro, a gente fez sobre captação de tempo seco. Acho que é um dos mais vistos lá na nossa, né, eu, Miguel e o Isaac, né? Sabe que toda vez alguém vem me perguntar pra mim, não sei o que, sobre captação de tempo seco, não sei o que lá, eu falo assim, cara, faz um favor, assiste esse webinar aqui, depois a gente conversa. Não, porque realmente ficou muito didático, cara. Ficou muito legal. Eu falo, assiste aqui, depois a gente conversa. Inclusive, salve Daniel da Zona Oeste mais também aí. Eu falei, cara, vou dar uma sugestão pra gente discutir, homogeneizar aqui a discussão sobre captação de tempo seco. Assiste aqui esse webinar. Tá saindo agora, até é interessante isso falar, hein, Wanderson? Ouvindo, que às vezes a pessoa tem lá no canal da Rio Águas, bom canal da Fundação Rio Águas. Tem vários debates lá, muito bacana, o qual eu tive a oportunidade de participar aí com o convite do Wanderson, mas eu ia falar o seguinte, tá saindo agora, Wanderson, um grupo de trabalho para discutir uma norma técnica sobre captações de tempo seco na ABNT. Muito bom. Tem o segundo Estamos organizando agora. Tem o segundo. Isaac que vai estar coordenando, inclusive. Legal aí. Bacana. Outro tema importante aí pra gente discutir. Então, Wanderson, mas vai lá, Talveg. Só tenho a dizer, assim, que de fato acho que a Rio Águas está muito bem representada com a sua liderança. Acho que você é um cara que entende profundamente do setor e que está preparado para não só tecnicamente tocar, mas com uma visão de gestor, né?
Não é só você saber da matéria, mas é você saber colocá-la na prática. E, bom, pelo que você mostrou aqui nessas quase 2 horas de conversa, eu acho que... Tem envergadura pra isso. Não, uma coisa que deveria ser... Tem nunca viu, Tamo junto Você queria nessa. falar que tem. Tamo junto nessa, velho. Eu sei que o Ed ia concordar com É um essa. cara... Essa daí eu não sei, rapaz. Eu sei que o Ed ia concordar com essa. Ó, vou dizer uma coisa pra você. O que deveria ser óbvio, né? Que alguém que ocupe um cargo de destaque numa instituição pública seja um conhecedor técnico do assunto, né? É o que deveria ser uma coisa óbvia, mas infelizmente muitas vezes é uma exceção. Mas parabéns, cara. Poderia ter, cara, ó, lá na Genésia não vai ter tanto, mas na sabatina do conselheiro da Genésia, perguntar: o senhor sabe o que é Talveg? Eu acho que... Mandar um pato lá pra me dar as perguntas lá, velho. Rodrigo, rapaz. Ô, desculpa. Aí o cara acaba com a minha mágica. Ai, corta aí. Cara, que jeito de pergunta elaborada. Caraca, mano, foi mal. Muita intimidade, né? Faculdade. Muita visita à sala do reitor. isso aí, Corta o vinho. Que até sem graça. Porra, mas então, Wanderson, assim, queria só te dar esse reconhecimento pela capacidade e elogiar o Miguel pelo convidado, que eu acho que, assim, sempre me surpreende. Mais uma vez fui surpreendido. Como eu falo em todos os episódios, e não é da boca pra fora, eu criei mais uma pessoa que eu admiro dentro da política. Graças a Deus a gente vê que existem pessoas do bem, preparadas, com capacidade para fazer e que fazem. Então fico feliz da tua visita aqui, Muito cara. obrigado. Feliz pelo convite aí que você aceitou. E vamos ver se traz de novo aí, pô. Um cara que eu acho que poderia sentar na mesa aqui quando a gente trouxer outros especialistas, que vai me representar muito melhor do que... Vou dizer uma coisa. Eu sou fã do Wanderson e sabe disso. Sempre que eu posso estar levando ele aí junto nos eventos para discutir o saneamento, porque foi o que eu disse. Me dá orgulho quando a gente tem alguém ocupando uma posição pública que é um técnico na área. Exato. Então, o que eu puder fazer para valorizar isso, Wanderson, eu vou valorizar mesmo, porque aí a gente bate, mas também a gente elogia. Eu tô E aí no final, né? Que eu passei um o programa elogio. todo batendo. Mas você tem que dar É um elogio ao gestor público. público. Aí um elogio ao gestor público, Eduardo Paz, nesse ponto, né? Pela cara? escolha. De poder fazer esse tipo de Claro, papel aí, exato. que eu acho que é fundamental. Competência e conhecimento. Exatamente. Então, assim, tem que ter, óbvio, noção política. Não tô aqui, não sou um cara antipolítico, essas coisas todas. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, cara, tem que conhecer o assunto, cara. Não é possível, pô. Tem que entender, tem que saber o que é um Talveg, mano. Com errado, o pessoal até deve saber. Talveg não, cara. Vem cá, Não, você vai deixar sério, também pô. aquele convite pro Eduardo vir também? Você Fica falou? o convite, prefeito. Estamos aí esperando você aqui, presente no Inova Rio, lançando já aí, ó, diversos, programas de investimento, planos de investimento, Que dando aí o spoiler. prefeito, o Eduardo, vai poder trazer os spoilers de fato, né? Exatamente. E aí não vai ser um mini spoiler, aí a gente vai querer. E o prefeito é um cara inteligentíssimo, ele seria uma mesa bastante rica de debate. Com certeza. Vamos ver se a gente constrói isso aí, vamos ver se a gente consegue. Vamos marcar o Eduardo no Instagram. Ele costuma responder. Boa, e aí o Flávio deu essa dica. É isso. Fazer esse corte e marcar o Eduardo, hein, É verdade. Joga no Twitter, que eu acho que... Ô, Rodrigo, nossa produção aí vai fazer esse trabalho aí. Mas suas redes sociais, Minhas redes sociais, Edipo, dedidado I, P de Pedro O, Azaro, A-Z-A-R-O. Todos os lugares você vai me achar com esse nome aí. Se não me achar é porque eu não quero ser achado. tipo TikTok, né? TikTok chega, já deu. Então é isso, gente. Um grande abraço. Sempre bom estar aqui, sempre bom estar interagindo. E fico feliz aí em ver essa audiência aumentando sempre. Meu amigo Wanderson. Muito bom, galera, muito bom. Bem, primeiro, obrigado aí pela recepção, pelo convite, né? Já vinha conversando com o Miguel há algum tempo a necessidade de a gente resgatar, né, a discussão sobre a engenharia, né, envolver, né, as pessoas mais jovens, né? Acho que nós somos jovens, enfim, né? Aí eu gostei. Né, a gente já está há muito tempo nisso, né? Também, né, Miguel? Eu tenho 43 anos, estou desde de 20 e poucos anos lá na fundação trabalhando nisso, então, e a gente sente a necessidade de um maior envolvimento, né? Então, queria agradecer, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho de estar hoje presidindo a Fundação Rio Águas, né? Onde eu comecei
a minha vida. Isso foi, né, o prefeito tem me dado total liberdade, né, para que eu, obviamente, sob o comando político dele, de trabalhar os assuntos importantes, né, obras estruturantes, enfim, para a cidade. Isso é muito gratificante. Como eu estava comentando com vocês antes do início, eu jamais tive, antes de ser presidente, qualquer contato com o prefeito, né? Não tinha nenhuma identidade política ou afinidade ou político-partidária, então realmente foi uma escolha técnica, né? E eu perguntei lá, né, na época, ao secretário o que ele queria, né? Se ele queria uma pessoa para tocar, enfim, né? Ou se ele queria uma pessoa para fazer, né, tocar os grandes desafios da cidade. E foi essa a resposta que eu obtive, que era isso, que a fundação era estratégica, a Fundação Rio Águas era um órgão estratégico para a cidade. Eu fico muito feliz, né, de estar lá. Agradeço a todos os meus colegas, né, esse ano, né, sexta-feira a gente está fazendo 25 anos, né, como eu comentei aqui. Queria parabenizar a todos por esses anos de relevantes serviços prestados para a cidade do Rio de Janeiro, que a gente continue aí enfrentando com bastante dedicação todos os nossos desafios, né? Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Tenho alguma habilidade, mas eu tenho mais propósito, né? Acho que o segredo, né? Quando você consegue unir habilidade e propósito, né? Então, eu sempre tive, né, um propósito de servir a cidade, então me encontro nessa função, me realizo muito, né? De poder prestar um serviço de qualidade, entregar coisas importantes para a cidade. Queria agradecer a vocês aí e que todos possam seguir aí as redes sociais da Fundação Rio Águas. Queria agradecer a Carla aqui da minha assessoria de comunicação que está me acompanhando. Opa, salve Carla! Salve Carla! E um grande abraço. Deixar um abraço para minha esposa também, que deve estar... Com certeza! Maria Clara, porque lá em casa é o seguinte, a gente domina o mar e a terra. Minha esposa é geotécnica, né? Lá, Bacana! da Fundação Geo Rio também. É então, mesmo? Eu não sabia não, pô. É a Maria Clara, então um beijo. Obrigado por todo o apoio, porque a gente precisa de muito apoio, né, para estar ocupando um cargo desse. E também para os meus filhos, Maria Clara, Maria Eduarda, Miguel e meu enteado, meu filho do coração, que é o Arthur. Queria deixar que maravilha. Manda um beijão ali naquela câmera. Beijão para vocês. Muito bem. E redes sociais, Wanderson? Assim, eu sou meio devagar nas minhas redes sociais, eu não movimento muito, né, enfim, curto ali um Twitter. Não movimentava agora! Mas, então, assim, a gente posta mais pelas redes sociais da Fundação Rio Águas, né? Quais são as redes sociais da Fundação Rio Águas? A gente tem um canal lá no YouTube, como a gente, onde tem lá vários, né, webinars que a gente fez ao longo desse tempo. Precisamos voltar a produzir alguns, né? E temos o Instagram, né, cara? E o LinkedIn também. Bacana. Digitar lá, Fundação Rio Águas, vocês vão achar lá, é só seguir. Muito bom, muito acompanhar bom. um pouco do nosso trabalho aí, tá bom? Maravilha. Então, gente, muito obrigado por você que nos acompanhou até agora. Nós vamos encerrando aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Esse que é um episódio que foi oferecido pelo Clube do Empreendedor, pela ABS Rio, pela Mútua Caixa de Assistência do Sistema Confé CREA e pelo Diário do Rio. Diário do Rio, que é a plataforma onde sai. Né? Você pode escutar esse episódio também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. E não deixe de curtir a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook. A gente está em todas as redes sociais. É só acompanhar a gente. É para vocês que a gente faz esse trabalho aqui, esse programa. Então, você dando o seu like, compartilhando, tá fortalecendo esse trabalho aqui, tá viabilizando, que toda semana a gente possa estar trazendo sempre, né, pessoas aqui que constroem esse nosso país, esse nosso Rio de Janeiro. Com vocês, então. Até mais. E suas redes sociais? E as minhas redes sociais, Miguel FYF. Minhas redes sociais, em todos eles também é sempre isso aí. Miguel FYF de Fernandes e Fernandes. É isso aí. Obrigado, até o próximo, gente. Aí, até o próximo. E decidam, Dolphin ou Putin? Pois é. Valeu, gente. Eu achei excelente essa piada do Putin.